E aí, população de lá, do lado de cá, podcast Conexão. Estamos iniciando mais um podcast Conexão porque sabemos, entendemos que a melhor e a maior conexão que precisamos manter é com o poder superior e não há outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, Ele, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Estamos começando mais um podcast. Temos um convidado hoje mais que especial, um cara que fez parte do início da minha caminhada, um cara que desatou as primeiras faixas das minhas feridas e para mim é uma honra. Vou deixar já ele se apresentar aqui. Mas antes de mais nada, quero aqui dar uma excelente boa noite, né, para todos. Agradecer aí a audiência, agradecer a parceria por ter vocês junto conosco aqui, acompanhando tanto pela Rádio Gael quanto pelo YouTube do Movimento Conexão. Um forte abraço aí de todos nós. Estamos aqui por vocês e não deixaria aqui de fazer um agradecimento principal à Rádio Gael, essa rádio que abriu as portas ao Movimento Conexão para ter esse trabalho do podcast, para trazer pessoas aqui como o Matheus, como tantos que já vieram aqui para contar um pouco do seu testemunho, um pouco do que Deus tem feito pela vida deles. Então eu quero aqui expressar gratidão e honra à Rádio Gael e pedir para que vocês possam participar disso aqui também, juntamente com a Rádio Gael, promover esse ambiente, essa mesa de conversa, como a Rádio Gael abraçou essa causa. Eu quero te pedir para contribuir, para colaborar com esse projeto. E você tem algumas formas de colaborar e de contribuir para essa rádio e para esse programa. E uma dessas formas, dessas formas na verdade, é orando por nós, apresentando a gente em oração, né, intercedendo para que essa mensagem alcance os corações que ela está sendo destinada. Mas também você pode ofertar uma oferta voluntária de que você pode abençoar essa rádio, continuar com essas portas abertas, uma rádio que não nos cobrou nada, cara, não nos exigiu nada para poder iniciar esse programa. E uma forma que a gente encontrou de honrar é pedir a ajuda de vocês que fazem esse programa, esse podcast Conexão com a gente, para que você possa dividir esse pão, repartir um pouco com a Rádio Gael, que é mais que merecido. Eu quero aqui deixar o número da Rádio Gael, na verdade o Pix da Rádio Gael, para você que pode ofertar, compartilhar e ajudar essa rádio a manter as portas abertas, a continuar trazendo pessoas, a continuar não só, né, João? Já o João vai falar um pouco também sobre esse propósito, a trazer não só pessoas no podcast Conexão, mas também trazer pessoas de todos os outros programas, né, cara, que tem aqui nessa rádio. Então você pode continuar mantendo essa rádio funcionando, essas portas abertas e pessoas sendo abençoadas. Eu vou deixar aqui o Pix da Rádio Gael, que é o 829 9143 7271. Mais uma vez repetindo, 829 9143 7271. Esse é o Pix da Rádio Gael. Vamos lá, se envolve, ajuda para que a mensagem possa continuar sendo propagada através desse lugar. E outra coisa que eu quero pedir ajuda de vocês é de uma rifa solidária que a gente está fazendo lá no Litoral Norte para ajudar as famílias que estão precisando de um alimento, de uma cesta básica. A gente teve essa iniciativa para juntar o maior número de alimentos possível para levar para as famílias que estão precisando. Então você pode entrar lá no nosso Instagram do Movimento Conexão e comprar uma rifa que custa R$5 ou até mesmo trocar o número de uma rifa por 1 quilo de alimento. E o Instagram do Movimento Conexão é o @moveconexãoofc, sem o cedilha e sem o tio, @move conexão OFC. Então entra lá no Instagram, chama a gente no direct, adquira a sua rifa e abençoa a família. E também quero aqui divulgar a marca do nosso irmão que está junto com a gente, parceiro de guerra,
né? Que tem uma lojinha virtual que, por sinal, tem coisas muito boas, cara, lá. Eu sou suspeito em falar, né? Eu sou um cliente da loja e é muito top, cara, os produtos que tem lá na lojinha virtual do nosso irmão, e eu quero deixar ele falar um pouco, já fala um pouco sobre a loja, divulga aí a loja virtual, o que tem, se tem desconto, quem tá ouvindo aí o programa agora, né? E já fala também um pouco sobre o podcast, sobre o dia de hoje, o que é que você pensa, o que é que tem aí para falar sobre esse assunto. Amém, amém. Boa tarde a todos, paz do Senhor. E é isso mesmo. Lá na loja, né, tem diversos artigos lá, camisas de futebol, camisas, bermuda. E em breve já estamos lançando, né, estamos se organizando para lançar a marca própria, que também é o nome Conexão. E o arroba do Instagram é conexão_story mcz12. E também viemos para todo o Brasil, né? E também a rifa, né? Glória a Deus por esse movimento Conexão OFC, né? Move Conexão FC. E caso você seja um sorteado, um ganhador, um abençoado, não tem diferença de estar perto ou longe, né? Pode estar no Brasil, nós entregamos e enviamos pelo correio. Ah, essa possibilidade, João? Ah, sim. O João é o cara que faz as coisas acontecer aqui, meu irmão. Tem outros prêmios lá de Deus abençoado, ferro de passar, cafeteira, altos prêmios legais, que 8 vale a prêmios, pena. né, João? E além de, tá concorrendo aos prêmios, tá abençoando famílias, né? Pessoas que estão precisando de uma assistência. E é isso aí, já sobre o podcast, sem sombra de dúvida, expectativa 1000, né? Sobre o irmão aí, muito de Deus, né? Toda a trajetória dele, um homem de Deus sem sombra de dúvida. E sem sombra de dúvida, vamos receber como sempre, né? Isso. Porque o maior sorteado aqui é nós, né? Porque todo podcast nós recebemos. E é isso aí. Amém. Todo dia a gente é discipulado pelos convidados, né? Toda semana, na verdade, a gente recebe um discipulado exclusivo aqui, meu irmão, da galera que vem. Mas é isso aí, velho. Obrigado, mano, por aceitar o convite. Amém. Obrigado, velho, por nos abençoar com a sua vida, com a sua história. Tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Então é isso aí, mano. Já se apresenta, fala quem é você, fala um pouco da sua igreja, de onde você é natural. A gente sempre gosta de deixar a galera falar, né, João? Você é de Maceió, você é do interior, você é de outro país, você é estrangeiro, né? Às vezes acontece. Vai que acontece, né, João? Amém, mas aí você fica à vontade, mano, tá em casa. Amém, amém. Boa noite, galera. Paz a todos os ouvintes aí. Pra mim é uma honra fazer parte de um momento como esse aqui. A convite do Vieira, do João, né? Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Me sinto honrado, cara, em ser considerado pra estar aqui, né? E meu nome é Matheus, tá bom? Pra quem não me conhece, tenho 32 anos, sou natural aqui de Maceió, moro numa cidade aqui perto chamada Benedito Bentes, acho que vocês conhecem, é quase uma cidade. E é isso, cara, faço parte de uma congregação chamada Igreja na Cidade, ela se encontra ali na Serraria, Avenida Roosevelt, só não lembro o número agora, mas é lá. Na Avenida Roosevelt. É uma igreja na cidade. Igreja na cidade. Massa. Você perguntou a mim se era da cidade. É na cidade, mas também é da cidade. É de todos nós. Deixa de dizer, né? E é isso, eu tô na caminhada já com Jesus Cristo já faz... Eu tô com 32, eu cheguei pra Jesus com 23. Então vou fazer 10 anos já. 22, 23 eu cheguei. Isso mesmo. Vou fazer 10 anos. Conheci a Jesus... lá na Bola de Neve em 2014, cara, foi 2015, 2016, por essa faixa aí, através do pastor André. Você não conhece o pastor André? Lógico, Vieira conhece, acho que você sabe quem é também. Pastor de Maragogi é uma bênção de Deus, cara. E aí ele me apresentou. Bodybuilder agora, né? Agora o bicho. Depois deixa eu arrobar aí do produto que ele vende, acho que é Power Nutri, @Power Nutri. Só que ele vende em Maragogi, mas entrega em Maceió em todo canto. Massa, já faz aí a propaganda aí, mano. Vou pegar aqui o número rapidinho. Aí. O número não, vou pegar o mano lá arroba, é topado, né? É gente boa, merece demais, pô. Pô, João, é isso mesmo. É @powernutri.maragogi. Power Nutri. Power. P-O-W-E. Nutri. Nutri. @Maragogi. Isso. Produtos powernutri.maragogi. É produtos de quê, Matheus? Mesmo tudo que for de suplementação. Massa, né? velho. Como ele agora como você falou, tá bodybuilder, pegada aí, né? Loja de suplemento online, ele tem aqui, né?
Então é uma bênção aí. Ele tá em Maceió quase que toda semana, então não impede a galera de consumir também, né? Então, E aí tem produtos que de fato competem no mercado, porque ele é meu amigo pessoal, ele tá sempre compartilhando comigo. Então realmente o cara é diferenciado. Mas enfim, voltando aqui ao cerne, né? foi ele que te apresentou Foi e ele. tal. Foi ele. Na época, né? O André me conhece de longas datas. Então a gente, tipo assim, é brother de 16, 17 anos. Até mesmo antes da conversão, né? Tanto dele quanto a minha. Então ele se converteu primeiro do que eu, um ano antes. E aí, através da insistência dele, foi que eu vim pra Jesus. Né? Então eu era um cara que andava muito. A minha cadeia principal. Posiciona aí, da maneira correta. A minha cadeia principal, assim, onde eu me encontrava era o alcoolismo, né? Então, dependência emocional, que automaticamente levava ao alcoolismo, drogadição e tudo mais. E aí o André, ele me pegou em um desses momentos, saca? Por ser uma pessoa dependente emocional, naturalmente você acaba refém de pessoas, né? Em uma dessas questões aí, eu tinha acabado um relacionamento de alguns anos. Não lembro se estava noivo na época, como eu falei, sou mal de memória, então... Tem alguns fatos que eu falo, não lembro. Outros eu deixo de falar porque também não lembro. Mas eu sei que aconteceram. E aí eu tava em um desses buracos, né? Muito mal, me afundando cada vez mais no alcoolismo por conta dessa condição emocional. E o André sempre no meu pé. E eu quero lá saber de igreja, André. Ainda mais com a igreja com nome esquisito desse. Sai pra lá, pô. Ele, não, bora, pô. Bora. Aí teve um dia, velho. Eu lembro que ele me pegou aí. Ele me pegou na emenda. Porque eu sou um cara que sou muito musical, né? Sim. Como o tema de hoje é propósito, a gente vai chegar lá, Massa. né? Mas eu sou um cara que eu sou extremamente musical e sempre gostei de rock, viu? Sempre fui rock and roll na veia e é isso. E aí teve um cara que veio dar testemunho aqui em Maceió, chamado Renato Pelado. Quem é o Renato Pelado? Renato Pelado é o primeiro baterista do Charlie Brown Jr. Ah, que loucura. É. Aí, tipo assim, na época ele era desse ministério lá em Santos, tá ligado? E veio dar um testemunho aqui em Maceió. Pode crer. Aí quando o André pegou o encarte, ele já mandou pra mim. Quando ele mandou pra mim, eu só fiz assim, me diga a hora e o lugar. Ele lá na igreja, pô, eu digo, eu vou. Que massa, velho. Poxa, meu irmão, a parada era um culto de quinta-feira, eu lembro, pô. Começava de 8 horas da noite. Mas eu sabia que ia abarrotar de gente, porque o cara era no Charlie Brown, tá ligado? Então, tipo assim, não deixa de ser celebridade, né? Lógico, pô. Então, meu irmão, começava de 8 horas, 7 horas eu tava na porta da igreja. Cheguei antes dos obreiros no dia, pô. Tu curtia, já sabia quem era o Eu cara. sabia quem era o cara, pô, você é doido, é? É. Eu fui pra tietar mesmo, pô, tá ligado? Porque Bota fé. porque eu era fã. Aham. Né? Ainda hoje eu ainda consumo algumas coisas, mas com muito cuidado, porque é um material mais que não dá pra você tá Pode crer. consumindo 100%, sabe? Pode crer. Enfim. E aí eu sei que nesse dia eu fui, sentei na primeira fileira, pá. E aí quando ele chegou, o cara, meu irmão, uma draga, velho. 3 metros de altura, bicho todo tatuado, parece tá ligado? Um bicho esquisitão, assim. O bicho sentou do meu lado, aí eu já fiquei nervoso, doido pra falar com ele, pra pegar um autógrafo, tirar uma foto. Mas eu digo, não, vou ficar na minha, vou me controlar, né? Tô numa igreja, pra não ter decência, né, velho? Sou criado fui criado em lar evangélico, né? Pode Apesar crer. de ter Se desviado. desviado, passei aí, tipo assim, até a minha adolescência, 12 anos, minha mãe me levando pra igreja periodicamente, mas tipo assim, levando daquela maneira, né? Ou tu vai. Aí quando o cara desperta pra vida, o cara vai quer saber disso mais não. É, Aí tipo assim, eu tinha essa ciência de que, pô, eu tô num ambiente, numa igreja, tem que pelo menos me comportar. pode crer. E aí, cara, Deus me pegou na emenda. Porque quando o brother subiu lá pra ministrar, né, pra dar o testemunho dele, e Deus usa, né, da maneira que ele quer. Além do testemunho dele, ele foi usado por Deus pra me tocar e falar coisas específicas que eu tava passando naquele momento. E é tipo assim, coisas que somente eu e Deus sabiam. Na situação, no caso, era bem específica. Deus é específico, né? Demais, ele é muito intencional, né, Vieira? Em tudo que ele faz. Nada é por acaso, né? A Bíblia diz que não cai um galho de uma árvore, Amém. uma folha de uma árvore, se ele não permitir. Então, É. a gente acha, poxa, como é que isso está acontecendo? Foi tudo friamente calculado. Bota fé. Né? Só confie e se entregue. A verdade é essa. Se não for agora, no dia da vinda dele, você vai se dobrar. Então, se dobre logo agora, que é melhor. Melhor, pô, é melhor. E aí, meu irmão, naquele dia Deus me pegou na emenda, como eu falei, né? Daquele dia em diante eu não saí mais da presença de Deus. Ali foi o dia da minha conversão. Que massa. Tá ligado? Tem até aquele louvor, o que tua glória fez comigo. Não sei se tu tá ligado que louvor é esse, né? Que é eu me rasgo sim. por inteiro. Tocou esse louvor no final, né? E foi, mano. Foi a primeira vez que eu ouvi esse louvor, né? Que doideira, mano. Foi. Aí, meu irmão, até hoje eu não posso ouvir essa música porque é um divisor de águas na minha vida. Bota fé. Demais. Enfim, daí em diante eu comecei a caminhar, comecei a ir pras atividades que tinha na igreja na época, né? Fui me envolvendo cada vez mais. Já tava daqui a pouco com a galera.
E quanto mais você se envolve, mais Deus ele transforma o seu caráter, né? Não somente através das palavras, ministrações, mas principalmente através do convívio com pessoas daquele círculo ali. Por isso que é tão importante a gente ter um local, ter uma comunidade para fazer parte, porque como a gente estava conversando antes de começar aqui, muitas e muitas e muitas vezes nós somos discipulados exatamente nesses momentos aí. E o local onde nós estamos inseridos faz total diferença. Então eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse abandonado as minhas práticas passadas, as rodas com quem eu andava e quais eu frequentava, nada disso teria acontecido. Eu não estaria aqui para contar essa história, né? Então isso fez total diferença. E glória a Deus pela vida do André, que insistiu tanto, né? Foi usado por Deus para me trazer essa realidade. E aí cheguei até aqui, né? No meio desse percurso, cheguei nessa condição que eu falei emocional, né? Mas permaneci solteiro durante mais 2 anos e meio. E aí foi quando eu conheci minha esposa, minha atual esposa. Hoje a gente tem 7 anos de casado. Tenho uma filha, o nome dela é Mabel. O nome da minha esposa é Aline. Um beijo pra vocês aí, amo vocês demais. E cheguei até aqui, cara. Tenho construído a minha caminhada com Cristo. Eu digo construído porque pra mim é uma construção, né? A gente é uma torre de Babel ao contrário, eu costumo dizer. Você vai colocando um tijolinho ali a mais por dia, mas com a permissão de Deus para chegar mais perto dele. Não diferente dos caras que queriam ambição, né? Mas com Deus é dessa forma que funciona. Top. Então eu acredito que tudo isso que eu passei, né? Não só na minha vida passada, mas durante a minha caminhada, os aprendizados, as privações que eu tive que passar a ter para poder seguir a Jesus, né? Abandonar pecado, abandonar pensamentos, conceitos, preconceitos. A gente vai se permitindo ser transformado de dentro para fora. Então hoje isso resulta em quem eu sou. Hoje eu sou um pai, hoje eu sou um marido, eu sou um cristão, né? Sou um filho de Deus acima de todas as coisas, porque entendo que sem essa dependência não adianta a gente ser mais nada. A gente pode ter conquistado o ouro e a prata desse mundo. Se você não entender que você continua dependente de Deus, negão, você não tem absolutamente nada. Porque você perdeu simplesmente o feeling da vida. Você depender dele, depender de Deus. E isso me fez quem eu sou hoje, né? Então, como eu falei, hoje eu faço parte dessa congregação. A gente está lá, na verdade, há 7 meses. Estamos começando a compreender agora o que Deus tem feito, o porquê dele nos levou até lá. Isso tem a ver com o tema do nosso pod hoje aqui, né? Que é o propósito. A gente vai chegar lá também. E aí a minha trajetória, ela se deu durante esse longo tempo de 10 anos de caminhada. E aí nesses 10 anos, quando eu tava ali com um ano de casado não, cara. Eu tava ainda prestes a casar. Nós fomos enviados como missionários para uma cidade chamada Penedo. Amo muito essa cidade. Inclusive um beijo para a igreja de Penedo, né? Que eu, com a graça de Deus, ajudei a construir. Nossa. Amo essa galera. Lá é o Vitão, né? Vitor e Bianca. Homem e mulher de Deus. Sangue bom. A igreja lá é a Bola de Neve. Bola de Neve Penedo. Bola. Então tem um carinho absurdo, não só pela igreja, mas pelas pessoas. E parece que, tipo assim, é loucura, né, mano, o que Deus faz. Parece que, tipo, Deus tirou o Matheus e colocou uma cópia dele lá, Você né? é louco. Victor... só que forte, né? Porque o Matheus é franzino, o Vitor já é... Sangue bom topado demais. Falei com ele dia desse. Inclusive, ó, eu ando com eles pra todo lugar, pô. Aqui é o Penedense, né? O clube lá de Penedo. Na última vez que eu estive lá, eles me presentearam. Não mostra isso aí não, senão o João vai querer arrancar e jogar fora. Pare com isso, pô. Antes era bitolar, negócio de torcida aí, já era. CSA CRB. Jesus. Deus tá curando. Me ajuda, Senhor. Ontem à noite eu tava, meu irmão, 21h35 da noite. Eu moro no Bio, tava no Repelé. Pra ver o CRB perder. Pô. Tu foi pro estádio ontem? Falta não, jogo não, pô. É mesmo, cara? Tu não era tão assim. Não era tão assim, mas depois eu me permiti, porque eu sei que é uma das minhas paixões, então... E por que não, né, velho? Me rendi, aí nos últimos anos pra cá eu tenho acompanhado o CRB. Mas enfim, só sofrendo. É pior, meu irmão, agora você falou. Vamos voltar pro tema. Bora voltar aqui pro assunto bom, porque senão eu vou ficar triste de novo, pô. Não dá não, pô. Ô, Matheus, ô, João, depois tu olha só. Depois tu olha lá no YouTube. Né? Então, cara, é top demais, né, velho?
essa realidade parece que é pessoas diferentes e histórias iguais, né, meu irmão? Sempre cara. tem um amigo, sempre tem alguém, sempre tem Jesus ali lembrando de que talvez ninguém possa estar vendo que a gente passou, tá passando, mas ele nessas mensagens ali, meu irmão, como, pô, o cara veio de tão longe, Sim. não sabia de nada e falou aquilo ali que só eu e Deus sabia, então Cara. é Deus falando, né, Demais, cara? Eu tô demais. vendo, pode ser que ninguém esteja vendo, mas eu tô vendo. Mas Isso. me diz uma coisa, Matheus, só pra gente poder entrar nesse ponto da conversa da sua vida hoje, né, cara, na cidade, toda essa pessoa que você é hoje e tudo mais. Quando tu tava no mundão, vivendo uma vida, digamos assim, longe de Jesus, Sim, né? sim. Vida própria. Tu teve alguma experiência com Deus, algo do tipo assim, de dizer, cara, eu tava num momento ali que só Deus, velho. Pode Deus, ele crer. me lembrou que ele existe, aí eu cheguei a procurar, ou buscar, ou entendi que ali era Deus me chamando. Tipo, aconteceu alguma situação contigo Bicho, que tu lembra? tiveram duas situações que me fizeram pensar, tá ligado? A primeira delas foi quando eu era meio metido a mala, eu costumo falar assim, né? Que eu nunca, porque Esse tem Matheus é tem três resenha. espécies, né? Tem os mala, tem os metido a mala. Eu era dos metido a mala. E aí, bicho, eu me peguei numa situação onde eu passei meio que por um tipo de emboscada assim, e meio que fui pego de surpresa pela polícia, né? E tomei um cacete na rua, pô. Foi mesmo, bicho. Foi, bicho. Foi uma vergonha, pô, pra mim. Naquele dia ali, eu parei pra repensar, tá ligado? Falei, meu irmão, que estilo de vida é esse que eu tô levando, né? Uma vergonha, assim, pública, todo mundo ali arrodeado, né? Junta logo a galera, né? Junta logo a galera e olha assim, fica olhando você lá no chão. E os homens põem mesmo, É cara, né? demais, bota pocando, pô. E é isso mesmo, o pecado, ele traz essa consequência, né? Então, naquele dia ali, cara, eu parei assim, falei, meu Deus, que vergonha, cara. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu merecia aquilo. Porque se eu tivesse talvez ouvido o conselho dos meus pais, eu não estivesse passando por aquilo ali. E uma outra situação foi com o André. Por eu gostar muito de rock and roll, né? E já ter crescido em igreja, eu conhecia as bandas de rock cristão, né? Então tinha uma banda chamada Oficina G3. Tô ligado. Né? Ainda tem, na verdade, essa banda. A maior banda de rock cristão brasileira é a Oficina. Pode crer. E aí teve um show da Oficina em Maceió. Aí o André, bora pro show, bora. Só que eu vivia a minha vida, como você falou, né? De maneira desregrada. E aí no show da Oficina, cara, eu e ele tivemos um experimento com Deus, de Deus nos chamar, tá ligado? E ali a gente chorando, de arrependimento, e aquela coisa toda, aquela emoção, mas tipo assim, muito envolvidos pelo momento, Sim. certo? Isso. Mas não se permitindo ser tocado pelo Espírito. Então saímos dali emocionados, mas não transformados. E aí eu lembro disso como se fosse hoje, porque eu sei que se naquele dia eu tivesse ouvido e atendido o chamado, eu não tivesse talvez passado por situações futuras. Mas da mesma forma, eu entendo que tudo faz parte de uma permissão de Deus também, entende? Então foi necessário passar por algumas consequências que eu causei para chegar até aqui com a experiência que eu tive. Isso. Porque a gente sabe que a palavra por si só ela é poderosa, né? Mas quando você conta o seu testemunho, você endossa ainda mais ela. É diferente, tipo aquela história do cego que foi curado por Jesus. Não é aquela história, né? O cego foi lá e falou, ele se apresentou perante os fariseus da época, né? Não, saduceus não, cara. O Sinédrio? Não. Isso, que ele vai se apresentar, né? Perante ele, no Sinédrio. Só que me fugiu a mente aqui o representante lá do tabernáculo. Enfim, os sacerdotes. Sim, isso. Né? E aí logo os fariseus chegam e começam a questioná-lo. É. E aí, quem foi que curou você? Com autoridade baseada em quem? Em nome de quem? Quem foi? Por quê? E ele fala, cara, eu não sei, Top. quero saber, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então eu sei que o nosso testemunho ele tem esse poder. Top. De quando você chega assim em um ambiente e dizer, cara, Jesus te ama, ele pode te salvar, ele pode te curar, ele pode te libertar dessa prisão. Mas eu sei que ele pode porque ele fez isso em mim. Olha, esse aqui é quem eu era, pô. Tá aqui o meu testemunho, tá aqui a minha história. E isso muda realidades. Isso muda realidades. Eu vi Jesus fazer isso na tua vida, por exemplo, Isso, né? lógico. E você alcançou muitos através do seu testemunho isso também. mesmo. Então que cada pessoa que tá ouvindo possa ter esse entendimento também. De que muitas vezes a gente tem esse pensamento, mas
por que Deus permitiu que eu passasse por isso, se eu sou uma pessoa tão boa, se eu não busquei essa consequência. Parece ser um ato de injustiça de Deus comigo. Não é ato de injustiça de Deus contigo, é a permissão dele. Muitas das coisas são circunstâncias de coisas que você plantou, mas se não é o teu caso, você que está ouvindo aí, saiba que faz parte de um plano. Pode parecer egoísta? Pode, eu sei. É difícil ouvir isso assim no primeiro impacto e compreender. Você pode até não digerir bem, mas se você se permitir, você vai entender. Hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Amém. Palavras do próprio Jesus. Então, que a gente possa ter esse entendimento também de que, meu irmão, Deus chamou, não pense duas vezes. Não seja resistente, porque, como a gente falou aqui no início, todo joelho se dobrará, como o Vieira orou no início aqui. Então, se renda ao Senhor, cumpra a vontade dele e creia que ele tem o melhor para você. Não esperando em coisas dessa terra, né? Porque quando a gente fala, Deus tem o melhor para ti, a galera que escuta, ela já pensa logo o quê? Caraca, então se ele tem o melhor para mim, ele vai me dar tudo que eu quero. Ele vai me dar uma boa condição financeira, ele vai me dar uma boa condição emocional, ele vai me dar uma estabilidade de vida e eu vou viver o melhor dessa terra. Não que você não mereça, porque Deus ele promete isso também. Mas, cara, ai daqueles e triste daqueles que esperam em Deus somente as coisas dessa terra, né, Vieira? Isso. Então, que nós possamos esperar em Deus coisas celestiais. E aí, quanto antes você se dobrar, mais cedo você vai entender a força que isso tem. E isso que você tá falando é muito top, cara. É incrível, porque fala sobre o tema, né? Sim. Propósito, né? Sim, Porque, isso. tipo, Deus não só tem coisas materiais, mas ele tem justamente isso, né, cara? Um propósito. Isso. Algo que você viva, que tá escrito a seu respeito, que ele mesmo planejou. E isso é o que é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? E aí, o que acontece? Essa frase que você falou, mano, foi muito top. Eu saí emocionado, mas não saí transformado. É isso Não, mesmo. João? Loucura, cara. Então, tipo assim, já que a gente traçou, né, cara, essa conversa até aqui, da questão do encontro, né? Porque talvez a galera hoje pode encontrar olhar o Mateus, né? Tipo, na internet, aí Sim. ver, né? Aí o vídeo e falar, oxe, nada, pô, o Mateus aí é o cara de boa, né? Hoje tá com a família dele, tá trabalhando, tá sossegado, mas não sabe que um dia o Mateus talvez esteja numa situação que você se encontra Sim. hoje, meu irmão. Verdade. Então é possível, Sim. né, cara? E o Mateus hoje se permitiu, cara, abraçou essa realidade de Deus pra vida dele, pra poder viver o que Deus tem pra ele. Aí eu queria que você entrasse, mano, se possível, né? Se na verdade você não tiver mais algo pra agregar dentro do que você tava falando, mas que você depois falasse sobre essa questão do propósito, né, cara? Certo. Sobre essa questão de propósito, sobre o que você tava vivendo, sobre o homem que você é hoje, o que é que você entende como um propósito, e entrasse aí nesse tema pra gente poder abranger mais essa conversa. Amém, cara. A respeito do que me fez, como eu falei, chegar até aqui, que faz parte também do propósito, Isso. pra gente poder entrar nesse tema e quem estiver ouvindo entender de uma maneira geral, Aham. o que é o propósito, né, cara? O propósito, ele não é nada mais, nada menos do que a sua utilidade, a depender de onde você esteja. A depender não, independente de onde você esteja. Então, qual o propósito desse microfone aqui? Se você desligar ele da tomada, ele vai perder o propósito dele. Ele não consegue mais transmitir, nem ecoar a minha voz aqui, enfim. Qual o propósito, sei lá, dessa garrafa de água que tu tá bebendo aí? É te hidratar, então precisa-se disso, né? Então é algo que precisa ter um início, um meio e um fim. Então para isso você precisa ser completo naquilo que você entende que foi chamado para fazer e serve para fazer. Porque não adianta, eu tenho um propósito, seja lá qual for, de tocar as crianças, eu tenho um propósito de alcançar a sociedade, mas você não se esforça para se comunicar. Então beleza, você vai continuar com o teu propósito, mas ele não vai cumprir absolutamente nada porque você não se movimenta para isso. E aí, a respeito de propósito, eu gosto muito de citar esse versículo aqui, Vieira, que diz em deixa eu ver aqui, cara, em Efésios, Efésios capítulo 1, fala a respeito do propósito universal de Deus para todos os seres humanos. Massa. Aí diz assim no versículo 4 e 5: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Aleluia. para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito
de sua vontade. Então assim, cara, quando aqui no versículo diz que Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, esse é o nosso primeiro propósito. Sim. Então eu diria que todo ser humano ele tem dois. É. Ele tem o primeiro, que é universal, e aí você não tem do que correr desse daí. Você nasceu para ser santo e ser chamado filho de Deus. Top. Então, se você não entender que antes de qualquer coisa você precisa viver em santidade perante Deus, e entendendo que Ele é o teu Pai, que traz também aquele elo que eu falei agora atrás sobre dependência de Deus, eu acho que eu não sei se falei contigo ou se foi no pod. Foi aqui. Foi no pod? Foi aqui, foi. Pronto. Pode. Então, assim, se você não entender que antes de qualquer coisa você nasceu para viver uma vida santa, de nada adianta você se preocupar com o teu propósito terreno. Entende? Então existem dois tipos de propósitos. Minha leitura a respeito desse texto é o propósito celestial e o propósito terreno. Top. Qual deles a gente vai executar? Entendendo que sem um, o outro não tem valia. Tá atrelado, né? Totalmente. Deus nos chamou para a santidade. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso primeiro me avaliar perante Deus. Antes de querer tocar, seja lá qual for a sua área de atuação. Ah, Deus me chamou, no caso do Vieira, não sei se continua sendo hoje, Vieira. Depois eu vou abrir para tu Isso, falar. Beleza. Sobre, na época era a questão da galera de futebol, Sim. das torcidas e pá. Uhum. Ah, Deus me chamou para isso. Ah, Deus me chamou para escolas. Ah, Deus me chamou para a sociedade. Uhum. Ah, Deus me chamou para os animais. Se você não tiver preocupação de antes viver em santidade Uhum. para Deus, perante Deus, não se preocupe em cumprir o seu propósito terreno. Isso. Porque eu lhe digo com 100% de certeza, você vai estar falhando. É, Deixa eu dar um golinho nessa água aqui, nego. fica à vontade. Obrigado, meu irmão. Então, assim, quando o assunto é propósito, eu costumo pensar dessa forma. Primeiro, antes de você colocar qualquer coisa em prática, preocupe-se primeiro em como Deus te enxerga, em o que Ele pensa de você, como Ele te escuta, como Ele se relaciona contigo. Porque santidade tem a ver com o que é santo. Para você viver em santidade, você precisa de Deus. Mas para Deus ser santo, Ele não precisa de você. Isso. Então somos nós que nos submetemos a Ele. Entende? Então santidade está totalmente ligada à nossa dependência de Jesus, de Deus, cara. Não tem como eu buscar santidade Si mesmo. sem buscar Deus. Não tem como, em si Massa. mesmo. Pelo contrário, a gente só vai encontrar Coisa ruim. só coisa ruim, cara. Só podridão. É verdade. Então não tem como não, saca? Então assim, antes de qualquer tipo de propósito, você que está ouvindo aí essa conversa, saiba que você foi chamado para ser santo. Você foi chamado, como Paulo escreve aqui aos Efésios, para ser considerado um filho. Isso. Entende? Você é filho de Deus. Então, independente do que você esteja passando, independente, pode ser uma situação boa ou uma situação ruim, você continua com esse propósito, santidade. Então, se você reconhece que vive fora desse padrão, mas ainda assim se preocupa em cumprir o seu propósito aqui na Terra, seja ele celestial ou não, pare para refletir nisso antes. Porque sem santidade não tem como cumprir propósito. Assim como sem santidade ninguém verá a Deus. Uhum. E no dia o grande e terrível dia do Senhor, eu acredito que de maneira unânime todos queiram ver a Deus, cara. É, lógico, pô. O que me disser que não quer ver, eu vou respeitar a tua resposta, mas eu não vou deixar de orar por você. Todos querem ver a Deus, mas sem santidade não tem como. Top. Então essa é a condição única e exclusiva de nós nos relacionarmos com Deus, é buscarmos santidade. Uhum. Isso acontece, na verdade, na vida de todos que se convertem ao Evangelho, que passam por esse processo de conversão. E Deus fala isso, né, cara? Ser santo porque eu sou Porque santo. eu sou santo. Não tem como É, você se relacionar com alguém. Aquilo que a gente estava falando, né, da importância de você viver em comunidade. isso. Quanto mais você se relaciona com Deus, Uhum. da mesma forma, com pessoas, mais você vai adquirir características de Deus. Então, eu lembro que no início da minha conversão, houve fatos e, como eu falei, conceitos na minha vida que eu mudei sem precisar ninguém apontar o dedo. Uhum. Ninguém precisou falar para mim o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer. Simplesmente o fato de eu me relacionar, tendo uma vida diária de leitura, de oração, de jejum, ambientes já não faziam mais tanto sentido. Parece que você começa a sentir o corpo estranho, sabe? Certas conversas não caem mais tão bem nos teus ouvidos. Algumas palavras, por mais que você tenha costume de falar, quando você expõe, quando você bota para fora, você parece que sente um incômodo. Então, isso aí nada mais é do que santificação. É o louvor lá, né, cara? Que Isso. ele tocou.
O que a tua glória fez em E isso, o mim. que tua glória fez comigo. É. Né? Então, assim, a glória chega, É. não tem como permanecer. Pô, não tem como. Tem uma analogia muito simples que alguém fez em algum culto que eu não lembro qual foi. Ele já tinha premeditado isso antes, né? E aí eu sei que no meio do culto mandou apagar todas as luzes. Pum, apagou tudo. E aí pediu pra igreja olhar pra trás. E lá atrás tinha uma luzinha que eu acho que era do alarme do incêndio. Ah, E aí ele perguntou, vocês estão vendo aquela luzinha ali piscando? Estamos, pronto. Aquilo ali significa ausência de escuridão. Pode acender a luz. Porque independente, o ambiente pode estar escuro como for. Se tiver uma luz, ela vai brilhar. Ela prevalece. A glória de Deus é assim em nossas vidas. Então ela encontra em nós um ser humano caído, no pecado, sujo, né, sem esperança. Mas quando a glória chega, velho, não tem como. Muda, a parada muda. Né? Então não dá para falar de propósito sem falar de santificação. Sem falar de santidade. Sem santidade não há cumprimento de propósito. Então automaticamente saibam que da mesma maneira que vocês ouvirem alguém falando que está cumprindo um propósito aqui na terra e que você vai cumprir o seu, pode ter certeza absoluta, essa pessoa ela leva a santidade a sério. E se ela não levar a sério, corra com mais de 1000, ou então seja usado por Deus para exortá-la também da mesma forma, porque Deus nos dá essa autoridade. Então assim, uma coisa está atrelada à outra. Propósito, santidade e propósito, eles andam de mãos dadas. Massa. Sem isso não dá pra cumprir, e sem isso bom, não dá pra cara. viver, cara. Muito bom. Antes de começar qualquer papo aqui, a gente tem que deixar isso bem definido, porque não dá. É porque é antagônico também, né, velho? O cara falar que vai viver algo referente a Deus, referente à eternidade, referente ao reino santo, que vai cumprir um propósito referente à questão divina, que fala sobre algo santo, se a pessoa não tem uma vida santa, né, velho? Isso. Tipo, é antagônico, né, brother? Como é faz que sentido, vai né? expressar o que é santo sem ser santo? Isso. Exatamente, cara. E aí, Vieira, isso é alcançar outras áreas de nossas vidas também, né? Porque Aham. qual é o grande questionamento do ser humano? Quando você começa a tomar consciência ali, né? Na sua vida adulta. Você chegou ali nos seus 17, 18, vai alcançando a maturidade. O cara se pergunta, meu irmão, e aí, eu nasci pra quê? É. Né? Eu vim a esse mundo pra quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou ser o quê? A pessoa faz esse tipo de questionamento. Eu acho que é o ponto de ser o propósito universal, parece que essa é a crise universal também. Cara. E é isso mesmo. E aí quando você não encontra essa identidade em Jesus, através da santidade, você fica mais perdido ainda, pô. Porque quando você está atrelado à santidade, você automaticamente adquire temor a Deus. Massa. E o temor a Deus faz você pensar antes de agir. Uhum. Por exemplo, poxa, o que é que eu vou ser, né? Com o que é que eu vou trabalhar? Você não simplesmente mete a cara. E faz. Você vai orar, você vai buscar em Deus, você vai buscar uma resposta, né? Se Deus não já tiver falado, Ele vai usar alguém para falar com você. Entende? Antes de você tomar uma grande decisão, fazer uma grande escolha, você para e não age pelo impulso, nem pela oportunidade, nem pela vontade. Top. Você para e analisa a situação. Então, tudo isso aí está atrelado a essa condição de você andar em santidade com Deus, né? Então, desde já, para você que está ouvindo e não sabe qual é o teu propósito, busque a Deus, porque as coisas vão clarear na sua vida. Você vai entender antes de qualquer coisa quem você é e para que você foi criado. Apenas. Se você entender isso, você vai conseguir viver bons dias aqui nessa terra. Massa. Entende? Independente da condição, você vai conseguir viver bons dias. Então, assim, isso está totalmente atrelado porque foi uma das coisas que foram um grande conflito na minha vida, até mesmo depois da minha caminhada com Deus. Porque a gente acha que por ser cristão, por andar com Jesus, não vai enfrentar dificuldade nem passar por nenhum tipo de dilema, de confusão. Não, meu irmão. Nós continuamos sendo de carne e osso e estamos sujeitos a esse tipo de coisa também. Então eu lembro que na época que eu fazia parte dessa congregação, né, da Bola de Neve, um abraço a todos, pastor Zé, pastor Janaína, amo vocês. Quando eu fazia parte da Bola de Neve, só que nessa época era o pastor Ulisses, né? Um abraço e um beijo também para pastor Ulisses e Gabi, amo vocês. Eu lembro que nessa época houve um grande movimento na igreja, porque é uma igreja missionária, e ela tem, na verdade, o propósito da igreja, a Bola de Neve é esse, é você anunciar o evangelho o quanto antes, no máximo de lugares possíveis. E houve um grande movimento na igreja a respeito dessas missões. Foi quando eu e minha esposa fomos enviados para a cidade de Penedo. E aí, meu irmão, a gente foi
com toda a garra que a gente tinha. Unhas e dentes, sangue nos olhos, daquele jeito que o Vieira aprendeu. Tipo assim, a gente vamos pra cima, e fomos pra cidade, caímos pra dentro. E foi um tempo maravilhoso. Mas o porquê que eu tô tocando nesse ponto, né? De Penedo, de todo esse tempo que eu estive lá. Porque durante muito tempo eu tive convicção absoluta de que esse era o propósito final de Deus pra minha vida. Top. De que era pastorear uma igreja no interior, no estado de Alagoas, sabe? Só que em um certo momento da minha vida, isso mudou de cabeça, tipo assim, de ponta cabeça. Blum, deu um giro de 360 e eu falei, peraí. Aí eu comecei a ter questionamentos. Será que tudo que eu fiz foi errado, então? Como assim Deus está mudando o destino? Peraí, então eu entendi errado. Se eu entendi errado, eu não ouvi a voz de Deus. Se eu não ouvi a voz de Deus, eu não tenho relacionamento com Ele. Se eu não tenho relacionamento com Ele, tudo que eu vivi foi uma farsa. Meu irmão, uma crise que passa na cabeça do cara. De identidade, existencial, ministerial. Você pensa mil coisas, sabe? E aí, como foi que isso se deu? Né? Vou contar aqui um pouquinho da história para que você possa entender. Porque faz parte do tema, né, cara? Faz, também, de faz. Isso. E tem alguns pontos que fazem total diferença em você cumprir o seu propósito. Uhum. Mas entendendo que, seguindo a linha de raciocínio que a gente estava falando aqui, de alguém que já está cumprindo o propósito e sensível para cumprir um propósito caso Deus te mude, é você viver em santidade. Isso. Essa é a condição. Uhum. Então você tem uma vida com Deus, você tem um relacionamento com Ele, você o temer e ter cuidado para que essa sua conduta moral, ética e religiosa esteja de acordo com os princípios que Ele estabelece na palavra. Isso aí tem que estar tudo atrelado. Muito bom. A palavra de Deus, ela não tem volta. Ela é direta e reta. Absoluta, né? Ponto. Isso não muda. Então, para você aí que está ouvindo isso, em nome de Jesus, se você tem algum tipo de conceito deturpado da palavra de Deus, que defira daquilo que Ele é e do que Ele escreveu para nós através da Bíblia Sagrada, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Amém. E que você mude esse seu conceito. Se você tiver alguma dificuldade, pode procurar o Vieira, pode procurar a mim, a gente vai orar junto. Isso. E eu creio que Deus vai fazer essa obra aí na sua mentalidade, porque isso precisa mudar o quanto antes. Amém. E aí o que acontece, cara? Estou eu em Penedo. Uhum. Tô lá todo sábado, meu irmão. Como missionário, plantando Como uma missionário. igreja. Isso, me preparando para ser pastor. Uhum. E aí você tá ligado como é o rolê. É. Todo sábado, pegava a equipe, abastecia o carro, 3 horas de viagem, indo. Chegava lá, célula, aí você aplicava curso para os obreiros, você aplicava curso para os casais, e aí depois tinha o culto, tá ligado? E fazia curso de líderes, aquele trabalho árduo, ia atender as pessoas, ia atender as vidas. Tipo, maravilhoso você ver Deus fazendo num lugar tão distante. Casar, batizar. Tudo, pô. E Penedo, por ser uma cidade muito religiosa, espiritualmente falando, bicho, absurdo. A força que a gente tinha que fazer lá, sabe? Por isso que eu mando um salve pro Vitor sempre que eu posso. Meu irmão, Deus te abençoe, porque eu sei que não é fácil. Fortaleça. Cara, o campo não é fácil. É. E aí tô lá eu. E a gente chegou num nível assim de envolvimento que a gente já tava pesquisando casa para morar, né? Pesquisando como era o comércio. Minha esposa ela é confeiteira. Então a gente começou a seguir confeiteiros da cidade, já começar a se inteirar do que acontecia, de como era o mercado. Já tava, como eu falei, procurando casa para alugar e tudo mais, porque a gente já tava se movimentando para lá. E aí foi exatamente numa época onde eu arrumei um emprego no campo da indústria, né? Eu fui contratado para trabalhar numa empresa de almoxarifado lá na Braskem. Durante um tempo. Quem trabalhava lá era o Pedro. Tu lembra do Pedro? Lembro, pô. Pronto, Pedro que arrumou essa boquinha lá pra mim. Pedro de Tá lá Lara. até hoje. Pronto. É o gerente hoje lá. Hoje é o dono da Braskem, pô. Quem tiver problema com a Braskem, fala com o Pedro que ele resolve, viu? Não, e desde já, rapidão. Não perde o fio da meada, não. Fica o convite aqui, irmão Pedro de Lara, pra você vir aqui o podcast contar o seu testemunho. Você tem muito o que contar, cara. Esse Vou tem, viu? mandar essa aqui. Você vai ter que ser uns 5 podcasts, porque quando começar a contar Ali os tem assuntos história, de branquinha, ali tem história. De branquinha, dos times que ele joga lá, mas enfim, fica o convite aí, mano. Queremos você aqui, que você é um irmão. Amém, amém. Vem-se embora, Pedro. Enfim, Pedro conseguiu essa vaga pra mim lá, né? E aí o que acontece? Era um curto período, um contrato de 3 meses, porque a fábrica para toda para fazer manutenção nas máquinas, lá na Braskem. Meu irmão, aquilo ali é um mundo, brother. Um mundo, Loucura, né? loucura, de verdade mesmo. E aí tinha uma parada lá, que tipo assim, dentro do campo que os caras trabalham, tinha que ter uma tenda de almoxarifado. Tinha que ter essa tenda. Eu acho que isso ainda acontece ainda hoje. Tem que ter essa tenda para os trabalhadores poderem conseguirem vir pegar o material sem ter que se dirigir até o almoxarifado. A gente fica repondo lá, tá ligado? E tipo assim, e tem que ficar um almoxarife lá dentro. E aí,
eu fui escalado pra ficar lá. Bicho, uma tenda. Você dentro do campo lá, você tem que entrar todo encasacado, de luva, capacete, óculos e máscara. Brother. Eu podia chamar de tenda do encontro, né? Mas ali foi a tenda dos pecados, pô. Porque eu paguei todos os meus pecados, meu irmão. Mesmo ficar aquela tenda era quente, Vieira. Uma tenda normal. Debaixo do sol, meu irmão, escaldante no meio de uma fábrica, um monte de máquina. Com essa roupa, Vapor né, o tempo cara? todo, você todo coberto. Meu irmão, absurdo, velho, Meu Deus do absurdo. céu. Eu só podia tirar a máscara dentro da tenda. Ah, Então eu ficava lá o máximo de tempo possível. Era você ganhar pra perder. Pra poder pelo menos respirar direito. E aí eu lembro que nessa época eu falei, meu irmão, vou ocupar minha mente. Vou pegar um livro pra ler aqui. Peguei um livro com o Jadson, inclusive, emprestado. sim, Fica aí a dica pra todo mundo ler esse livro. O nome do livro é Do Bem ou de Deus. muito bom. Um livro do Eu John já li Bevere. esse livro, cara. Esse é um livro que, É meu irmão, na minha loucura. opinião, todo cristão tem que ler ele pelo menos uma vez por ano. Pra lhe ajudar a trazer você pra dentro do discernimento de Deus, assim, ó. Tá ligado? Pra ajudar você a se discernir, né? E aí, nesse livro, o John Bevere conta uma história que eu comecei a me identificar, né? Que ele tava na primeira missão dele, ele ainda solteiro, na primeira cidade, implantando a primeira igreja, e a parada bum, 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 crescendo. E era o meu caso lá em Penedo, as coisas acontecendo, eu já tava começando a procurar prédio pra alugar a igreja, inclusive, também. Sim. E aí ele conta nesse testemunho que quando a parada deu um boom assim gigante, vrá, ao ponto de ele precisar ser ungido pastor, o líder dele na época, né, o pastor dele na época falou: John, glória a Deus pelo trabalho que você tem feito, mas agora eu vou tirar você daqui. Você vai voltar para a cidade natal e vai ficar lá comigo para me ajudar. E aí ele fala que ficou revoltado. Começou a questionar a Deus, mas por que depois de tanto tempo? E agora vai vir outra pessoa colher o fruto de tudo que eu plantei. E ficou revoltado, questionando a Deus, não sei o que, pai, pô, e vou abrir um jejum. Deus tem que falar comigo. E aí quando ele abriu esse jejum, Deus falou assim para ele: nem tudo que aos seus olhos é bom é de mim para você. A sua participação aqui acabou. Ele disse que se calou e decidiu obedecer a Deus. Aí foi nesse momento, isso aí é um fato único na minha vida até hoje, eu espero ter essa experiência novamente, mas foi pela primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de maneira audível, entende? Assim, ouvi Deus falar. Como eu tô lhe ouvindo aqui. Exato, como você aí em casa tá me ouvindo, eu ouvi Deus falar. Isso. Tipo assim, uma voz veio no meu ouvido e disse: esse é você em Penedo, o seu tempo acabou. Aí eu parei assim, falei, tinha ninguém na tenda, né? Falei, não, velho, só pode ser coisa da minha cabeça, que loucura é essa? É o sol. Era o sol, né? Danificando meu juízo. De como assim, pô? Peraí, né? E tipo, a gente na bola não tem essa característica tipo de recuar, né? A gente só avança. A gente só avança. Aí eu, não, Deus, não é possível não, pô. Tem algo de errado aí. Aí, beleza, eu guardei pra mim aquela parada e fiquei na minha mente com aquilo. Calado. Aí quando eu cheguei em casa, de maneira despretensiosa, fui eu que falei? Não, de maneira despretensiosa não. Eu calado, jantando com a minha esposa em casa e tal, no outro dia. E aí eu falei assim: e se a gente saísse de Penedo? Eu soltei assim, né? Quando eu falei, a Aline começou a rir. Aí eu falei: Chique, por que tu tá rindo? Aí ela: não, porque Deus falou comigo a respeito disso e eu estava incrédula. Não, Deus, eu acho que é coisa da minha cabeça, talvez eu esteja muito cansada, ela falou, né? Porque é um trabalho árduo, talvez eu esteja muito cansada e isso deve ser coisa que da minha carne, coisa que eu queira. E aí isso foi, ela disse que teve um questionamento tipo ontem, eu tive esse questionamento ontem à noite, e você chegou hoje falando isso? Aí eu, tá, beleza. Mas por que você falou isso? Eu, nada, deixa quieto. Vida que segue. Aí fica aquilo na minha cabeça, falei: Deus, você vai ter que me dar uma outra resposta, cara. Você vai ter que me dar uma outra resposta, vai ter que falar através de alguém que não saiba de nada disso. Isso. Né? Aí na outra semana eu fui pra Penedo normalmente e aconteceu tudo normal. E aí ao voltar de Penedo, na época tinha culto de manhã, tá ligado? Sim. Tinha culto de manhã. Aí eu deixei ela em casa, como a gente chegava de Penedo, pô, tipo 3 horas da manhã. Voltava no sábado mesmo. Voltava no sábado mesmo. A gente ia no sábado, E é tipo... 4 horas de viagem, né, mano? nego, é chão, velho. A gente ia, indo tipo, e voltando é 8. 8, pô. A gente ia no sábado de 1 hora da tarde, ficava na casa das pessoas, fazia tudo, dormia lá, às vezes, né? Com o tempo eu passei a dormir. Uhum. Mas quando não, a gente fazia
bate e volta. E foi, nesse dia foi esse caso. Eu bati e voltei porque eu tinha trabalho aqui em Maceió. Ia trabalhar à noite lá na Braskem, né? Enfim, sei que foi pro culto de manhã. O culto rolou, foi uma bênção, pá. Quando chegou no final, o Jaziel. O Jaziel chegou pra mim e fez: quero falar algo pra você, cara. Aí eu diga, ele pode, pô, fale. Jaziel, um abraço pra você, viu? Te amo. E aí ele falou assim: se Deus ordenou você de acordo com o que você ouviu, não tenha medo de falar com seu profeta, porque não é coisa da sua cabeça. Apenas fale. Aí eu, Entendeu a resposta. pô, mais claro do que isso não é possível, não. Peraí também, né? Peraí também. Não dá. Falei, amém, Deus, entendi então. E aí foi daí em diante que, de fato, a gente fez todo o trâmite de mudança, né? Foi quando o Vitor e Bianca assumiram Penedo. E eu fiquei nessa guerra interna que eu falei pra você. Falei, meu irmão, e aí, velho? O que é que eu vou fazer, pô? O que é que eu faço agora da minha vida? Fiquei lá, meio tipo, voado na igreja, tipo assim. Sem propósito. Sem propósito, pô. Na minha cabeça, sabe qual era o meu pensamento? Abandonei meu propósito, velho. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento, eu tinha convicção da voz que eu ouvi. Isso. Saca? Isso, Então, assim, a importância de você andar em santidade, como eu falei no início, isso. é você ter a convicção da voz que você ouviu. Porque no meio da incerteza, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, você se apega a isso, pô. Meu irmão, eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade, eu sou filho de Jesus. Eu sei que ele falou comigo. Então eu tô passando por uma situação difícil, tô. Mas ela vai passar, pô. Porque a cruz, ela dura no máximo 3 dias, né? Isso. Então, vou permanecer aqui. No caso de Jó foi mais, né? Foi mais. Um pouquinho, né? É. Mas foi. Bem mais. É. Mas valeu a pena permanecer, não valeu? Foi. Então, assim, Sabia, ele sei bem que eu tenho crido, né, cara? E Isso, por véi. fim o meu Redentor se Isso. levantará a meu favor. Ele sabia disso aí, não é o que você tá falando? exatamente. E aí o que acontece? Eu fiquei nessa crise interna. Mas aí foi um tempo de introspecção muito bom pra mim. Porque Deus pôde tirar tudo de mim. Tipo assim, eu falo de atividade. Sim. Eram atividades muito, muito intensas, né? Então, quando você sai desse contexto, você meio que, como eu falei, você fica, tipo assim, desamparado de atividade. Você fala, tá, né? Mas eu entendi que era exatamente isso que Deus queria de mim. Top, velho. E aí eu comecei a me enxergar o Mateus que Deus me formou. Independente se eu estivesse no pecado ou não, a minha trajetória até ali. Incrível. Entende? Incrível. Então, quando eu comecei Não a que olhar... tivesse, né? Tipo assim, é um Isso. exemplo que você tá falando, não, que independente se eu tivesse no pecado ou não, Aham. não que você tivesse, né? Digamos assim, Não, não. na questão de ter abandonado, Não, né? não é nem isso. Eu tô Aham. falando do Mateus que nasceu, pô, em Sim. 92, Aham. até o Mateus de agora. Entendi. Tô falando dessa trajetória, foi Entendi. Deus que me formou. Aham. Então, o salmista disse que ele nos sonda desde o ventre da nossa mãe, né? Desde quando nós éramos um embrião. Então, ele nos formou. entristeceu, né, cara? Pô, Ah. não tem como... É como a mulher que faz crochê. Sim. Ela entretece ali o pano, vai de linha a linha De até linha a seu linha. filé. E a Isso. Bíblia fala que Deus, ele no Salmo faz isso com a gente. Ele, nas profundezas, né, cara, do ventre da nossa mãe, ele nos entreteceu ali, tipo... E Loucura, né, formou, cara? É loucura Tipo assim, é do início, né? É, Para você ser o que você é hoje, você começou lá atrás. É. Só que somente Deus tem esse poder. é. E aí foi quando Deus começou a me mostrar quem ele tinha feito. E aí hoje eu consigo entender qual é o meu propósito. Eu consigo entender que Deus me tirou de uma cidade que hoje é muito bem cuidada e pastoreada, graças a Deus, sabe? E eu sou muito feliz por ter feito parte disso. Isso. Mas hoje eu entendo que o propósito que ele me chamou para fazer, para atuar, é um propósito onde, se eu não for, quem irá? Porque ele começou a me lembrar de todas as experiências que eu tive na minha infância, do quanto, agora eu vou chegar no cerne, né, de onde Deus me moveu, Top. do quanto eu me refugiei na música, quantas e quantas vezes eu estava tendo conflitos internos, familiares. Eu vim ter bom relacionamento com minha mãe genitora biológica de 10 anos para cá, desde quando eu me converti. Meu Deus. Porque até então a nossa vida, desde a minha adolescência, né, que eu me afastei da igreja, tipo assim, eu não falava com minha mãe, pô. Eu tava no mesmo teto, mas era eu não vou dizer inferno, porque isso é uma palavra muito pesada. Mas era um ambiente totalmente inabitável para mim. Não tinha laço, né, cara? de Nenhum. família. Tinha sido todos tinham sido destruídos. E glória a Deus pela minha mãe também. Eu sei que eu sou fruto de oração dela. Isso.
Por muitas e muitas vezes eu cheguei em casa bêbado, fumado, e ela tava lá. Quando eu passava pela porta do quarto, ela tava Orando. de joelho orando, sabe? Muitas vezes via ela chorando porque pegava uma carteira de cigarro na bolsa e gritava e se desesperava. Hoje eu entendo isso O porque desespero de uma mãe, né, cara? hoje eu entendo porque eu sou pai. Então você olha pro seu filho, você não quer nunca ver seu filho numa situação dessa, É isso. saca? Então hoje eu entendo e dou glória a Deus pela vida da minha mãe. Obrigado, mãe, pelas orações. Top. Então assim, Deus começou a me lembrar. Você lembra de quantas vezes a música foi seu refúgio? Você lembra de quantas vezes eu falei com... Na verdade, Vieira, Deus fala comigo até hoje através de música, pô. Que massa. Saca? Então assim, a minha cabeça ela funciona de um jeito que a gente tá aqui trocando essa ideia massa. Mas qualquer palavra que você falar, independente de qual seja, televisão, poste, teto, mesa, o meu subconsciente ele continua trabalhando aqui. E ele continua me lembrando músicas que tenham essas palavras. Ah, que doideira. É doideira. Por muito tempo eu sofri com isso, velho. Sabia? Por muito tempo eu sofri com isso. Porque eu pensava que isso me levava ao pecado. Só que não, pô. Isso aí é uma mente criativa que Deus me deu. É. Saca? Isso faz isso parte do aí. meu propósito. Massa. Então eu trabalho, eu vivo pra isso. O João curte música também. Ele sabe mesmo? do que você tá falando. É. Massa. Né, João? Tipo assim, minha pegada é essa, pô. Se eu parar, tipo assim, às vezes eu trabalho aplicando prova, sabe? Enem, concurso. Eu não consigo ficar parado, velho. Só aplicando prova e lá de cara pra cima, não. Numa tarde que eu fico ali, eu escrevo 4, 5 músicas. Porque a minha cabeça tá trabalhando o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Então hoje eu tenho um projeto de hardcore. Hoje eu tenho um projeto de hardcore que ele não é abertamente cristão de maneira, eu digo assim, deliberada. Exclusivamente Isso. só pra cristão, né? Não, Digamos não. assim. Né? Na verdade, eu tenho um propósito de levar a palavra de Deus Aham. através da música de Top. maneira inteligente, Massa. saca? Massa. E o fato do hardcore ele ser um segmento do rock muito nichado, velho. É uma parada muito difícil, é uma galera muito treta de alcançar. Hardcore é? O Hardcore. que é isso, Matheus? Bicho, o hardcore ele é um estilo musical dentro do rock, onde ele é baseado no tupá-tupá. Tá ligado? Tá ligado? Algum tipo de rock que você conheça aí. Oficina G3. Pega alguma música da Oficina e meta um tupá-tupá. Então é um rock acelerado, Tô ligado. entende? Tô ligado. O hardcore é um rock acelerado. Entendi. Então a galera do hardcore é uma galera que tem uma ideologia muito firmada, saca? Tenso, mano. É embaçado mesmo. Tenso. É uma galera muito difícil de alcançar, velho. É. Mas muito, muito, muito difícil mesmo. Porque é um embalo muito forte ali que, tipo... Meu irmão, eles são uma ideologia fechada, são É. eles. Nós somos o hardcore, saca? E o hardcore tá na cena há anos e anos e não deixa de ser hardcore, entende? Então, assim, você, pra chegar nessa galera, você precisa ter estratégia. É. Você precisa ter inteligência emocional. É. Você precisa ter revelação espiritual pra quando você escrever uma letra, você entregue Jesus sem falar de Jesus, Top. saca? Top. Então hoje eu consigo compreender o porquê Deus me movimentou tanto, entendeu? Ao ponto dele me fazer ter esse tempo de introspecção, de questionamento pessoal, de, poxa, finalmente, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu passei meses, pô, pensando isso. E agora, meu Deus, e agora, meu Deus, e agora, meu Deus, e agora pra onde eu vou? E aí ele me lembrou de quem eu sou. Ele me lembrou quantas e quantas vezes eu recorri a isso, saca? A música na minha adolescência, quando eu comecei esse conflito de sair de casa para viver a prática do pecado, ela foi meu refúgio por diversas noites, pô. Então, assim, foi na música que eu conheci o pecado. Foi na música que eu conheci a bebida, tá ligado? Foi na música que eu conheci a droga. Foi na música que eu conheci o sexo. Foi na música que eu me debandei, pô. Então, isso sempre pautou a minha vida. O tempo inteiro, entende? Sim. E quando eu vim para Jesus, eu me enquadrei dentro de um modelo que eu achava ser o ideal para mim, e foi ideal naquele momento, Sim. porque forjou o meu caráter, É. faz parte de quem eu sou, É. entendeu? Mas que o propósito final não era aquele. Isso. E coube a mim viver em santidade para ouvir a voz e decidir obedecer, porque não é fácil você abrir mão. Era justamente isso que eu ia falar, Matheus. Porque, tipo assim, velho. Tá convicto, meu irmão, em uma vocação e ali ouvir a voz de Deus pra mudar o lugar, mudar o aspecto, mudar a forma, é necessário não só, cara, essa intimidade, mas também uma atitude pra tomar essa decisão, né, cara? E enfrentar todos Demais. os interpeças que vão se levantar pra dizer: ah, ele desistiu,
Ah, é porque fracassou. Ah, é porque começou e não terminou. Tem que Ah, é aguentar. porque não sabe o que quer. Ah, Então, tipo assim, precisa ter muita atitude, né, mano? Muita Uhum. coragem e muita firmeza, né, cara? Convicção em Deus. Isso. Essa intimidade, né? Em meio a essa santidade que você fala. Mas pra poder dizer, eu vou, né, cara? Se É isso encorajar, mesmo. né? O que sustenta é a convicção, Vieira. Uhum. E tipo assim, Deus me tirou desse contexto de algo que eu fazia há anos, né? Com a galera, praticando, sempre lá. Você passou pela mesma formação que eu. Isso. E me levou para um âmbito, para um lugar que, apesar de, como eu falei, ter pautado minha vida inteira, eu nunca tinha feito nada, pô. O máximo que eu fiz foi tocar baixo no louvor da igreja. E é tipo assim, o baixista, não menosprezando ele tem um papel importantíssimo numa banda, mas a participação dele é mínima, É. entende? E aí Deus me coloca numa posição agora de criar e de entregar algo do zero. Uhum. Pra mim foi um desafio muito grande, pô. Muito grande. Inclusive, manda um salve aí agora pra o Manu, Sim. que é o meu bro. Acho que você sabe quem é o Manu. Sei, pô. Tá ligado, Vai Manu? trazer ele aqui também. Bom, traz ele aí. É. Não sei se ele vai caber aqui. Você vai ter que empurrar a mesa pra trás. Mas ele é quem faz parceria comigo nesse trampo. Dá nesse um salve nele lá, Matheus. Na Vê se hora. Ficou esse convite aqui. Agora, na hora. Massa, E aí o que acontece? Ele é meu braço direito, pô. massa, velho. Tá ligado? E ele tem esse chamado também da mesma forma. Top, Nós pensamos junto, pensamos iguais. que massa. Então ele tem me ajudado nisso, ele faz a parte melódica e toda a parte de literatura comigo. Eu escrevo tudo, tá ligado? Eu entrego tudo e a gente tá criando algo aí excelente, porque não é por nada não é porque a gente que tá fazendo não, mas é uma parada diferente. Eu sei que não é tua praia, né, Vieira? É. Tu é mais do reggae, do rap, isso pá, mesmo, né? É. Só que, bicho, tá ligado a ideologia do rap? Sim. Pronto, é a ideologia do hardcore. É andar pelo certo, é ser uma Top. boa pessoa. É mesmo, cara? É, pô, é nessa pegada, tá ligado? Não é Entendi. bagunça não, é uma parada Aham. organizada. Legal, E aí, só que essa galera precisa conhecer Jesus. é. Mas como? É. Tá ligado? Uhum. O hardcore, ele vem do punk. Antes do hardcore nascer, era o punk. Punk, né? E o punk, você tá ligado, que é a galera mais radical. É. Então, esses conceitos existem no hardcore. Radical de verdade, né? É a galera que é intolerante. É. Você tá ligado? Tô ligado. Então, assim, esses conceitos, eles escorreram para o hardcore também, tá ligado? Não é aquela galera loucona, pá, de que sai quebrando tudo, não. É uma galera de ideologia, mas que tem conceitos muito bem firmados. E a maioria deles, infelizmente, são contra, Cristianismo. infelizmente. Entende, cara? Então, assim, pra gente conseguir, Entrar com Jesus aí é muito difícil, é velho. loucura, né, É mano? muito difícil, É. tá ligado? Então eu entendo, sim, que é um chamado de Deus, cara, pra essa área. O cara que eu vi, Incrível, o velho. último cara que eu vi fazer isso com perfeição, chama-se Rodolfo Abrantes. Isso. Quando ele abandonou o Raimundos, ele montou uma banda chamada Rodox, que é uma banda de hardcore. Tipo assim, teve uma ascensão, mas não tanta. É. Só que isso faz 20 anos. De lá pra cá, nada de hardcore cristão. Saca? Não que não tenha. Tem bandas de hardcore cristão, tá? Aham. Isso que eu tô falando. Calma aí também, pra não desmerecer meus Sim, companheiros parceiro. meus parceiros, né? Tem muita banda de hardcore cristão, mas eu tô falando assim de maneira aberta. Os Sim. caras, eles se denominam cristãos, tá ligado? Sim. Então, assim, a galera que acompanha e segue essa galera são já intituladas cristãos. O meu propósito não é esse. Eu quero alcançar os não cristãos. Top. Eu quero a galera mais dura. Eu quero a galera que é mais inacessível. Eu quero a galera que, se descobrir que eu sou um desses cristãos, me ataque. É essa galera que eu quero. Saca? Aham. Até pra chegar lá de uma maneira diferente. É. De quando me questionarem e dizer, você é um? Digo, sou, cara. E não me faz diferente de você, não. É. Porque eu amo você, É. tá ligado? Eu amo você e não tem nada a ver com o que pode nos separar. A ideologia fica pra depois. O amor vem em primeiro lugar. Uhum. Então, assim, o meu propósito hoje é esse. É possível ser hardcore e ser cristão, né? Como se os Demais. caras achassem que não fosse, né? Tipo, os caras quando ouvem, Isso. quando tá ali de antagônico e tal, né? Exatamente. Não é, velho. É possível ser Totalmente. um hardcore, né, cara? 100%, e pô. conhecê-lo. 100%. Jesus também é o Jesus dos hardcore, né? Oxi, Matheus? Jesus eu acredito que foi o primeiro punk, meu irmão. Que existiu, pô. Foi contra tudo e todos, pô. Esse Matheus é de fé mesmo, Ele foi o primeiro, foi ou não foi? É. Qual é a característica do punk hoje? O punk, ele é o cara que ele vai contra a sociedade. Massa, É o cara que desagrada, é o cara que fala o que a galera não gosta. Jesus foi esse cara, pô. É, velho. Ele chegou pra quebrar.
Mas ele chegou pra quebrar, mas ele disse também, né? Não vim pra anular a lei. Eu vim pra reforçar. Mas ele desagradou geral, pô. Foi hardcore, meu irmão. Foi hardcore. Jesus é hardcore. Top. Tem um lemazinho que eu uso pra nossa banda. A nossa banda chama-se Vida Real, tá ligado? Então, é Vida Real o nome da banda. Só que nosso lema é hardcore é vida real. Top. Ou vida real é hardcore. Porque o hardcore é isso, pô. O hardcore é o dia a dia, tá ligado? Por exemplo, só pra contextualizar um pouco você. O hardcore, ele é o cara que ele é aquele ideológico e aquele estilo 100% dos dias dele. Ele leva aquilo ali pra vida. Diferente do metaleiro. Você quer conhecer um metaleiro? Você vai conhecer ele no dia do show do metal. Que ele vai pra casa, vai tirar a roupa dele de trabalho, muitas vezes sua camisa social, vai botar uma roupa preta, uma jaqueta, uma bota e vai pro show de metal. Esse cara é metaleiro. O cara de hardcore, não. O hardcore, ele vai todo dia e pra onde ele vai usando preto. Ele encarna, né, cara? É a identidade do cara, velho. Identidade, é. Tá ligado? Então, onde você me encontrar, dificilmente você vai me ver usando uma peça branca, velho. Pra não dizer que eu não tenho, eu tenho. Uma camisa que eu ganhei do brother, do Neto, da Natália. Tá ligado? Sim. Do Nazareno, né? Então, essa camisa irada ele. É. Ele me deu uma camisa preta. Uma camisa branca. Do Nazareno foi? Do Nazareno. Camisa irada. Mas, tipo assim, pra onde você me vê, velho, eu sou assim, pô. Ele ainda tem essa marca, Matheus? Meu irmão, eu não sei se ele tem, brother. Ficou top a marca, né, Ficou velho? irada, pô. Chapéu, as camisas. Ficou Eu tenho uma irada. camisa, pô. Pronto, velho. Massa. Eu não sei se ele ainda tá produzindo. Aham. Mas até alguns meses atrás eu ajudei ele a vender umas peças, pô. Ah, pode crer. Tá ligado? Levei pra galera do trampo, a galera Massa. comprou. Irada. Show. Mas deixa eu salvar aí pra ele, né? Se, É. se ele quiser depois deixar o arroba aí, Isso. tá ligado? Mas, tipo assim, o hardcore é esse tipo de cara, tá ligado? Entendi. Vieira. Então, assim, é uma ideologia que é muito forte e eu entendo que Deus, ele me movimentou pra servir e alcançar essa galera. Não tem nada a ver comigo, né? Tudo aquilo que eu tô falando aqui gira em torno da minha história, obviamente. Se trata de um podcast de testemunhos Lógico, sobre cara. propósito. Isso. Mas o maior de todos é que o nome dele seja levado. Massa. Entendeu? A realidade do evangelho é mudar vidas. Isso. Então, da mesma forma que Deus, ele me tocou durante tantas vezes e me consolou através de músicas, eu sei que tem uma galera que faz isso, pô, hoje em dia. Isso. E se a música certa, com a ideologia certa, com a palavra correta, chegar no coração dessa pessoa, isso pode mudar a vida dela, pô. Isso, cara. Tá ligado? Eu posso alcançar 1 milhão de pessoas, É. mas se eu não alcançar aquela única que Deus queria me usar pra falar com ela, eu não fiz nada. Tá ligado? Então, assim, não tenho pretensão nenhuma, sou bem honesto com você, em ter 1000 visualizações, 1000 seguidores no Spotify, tô nem aí pra isso. Eu quero que a verdade que Deus plantou no meu coração alcance a pessoa correta. E que essa pessoa, ao ouvir aquilo ali no fone de ouvido, ela possa ter a mesma introspecção que eu tive e saber que, poxa, eu tenho um pai, isso tem uma saída e eu posso viver algo melhor nessa terra. Mas tudo isso aí, vivendo dentro desse contexto que eu trouxe, né? Sim. De santidade, de filiação, de obediência, de sacrifício, que foi o que você falou, de aguentar a porrada também, de você saber abrir mão, porque talvez quem esteja ouvindo esse podcast agora possa até estar se perguntando, bicho, será que eu tô no meu propósito correto? Tá ligado? Será que é isso mesmo que Deus tem pra minha vida? Se você tem essa convicção, meu irmão, glória a Deus, se agarre a ela e vá até o fim. Se você não tem, busque ter. Inclusive, mais uma vez, reitero aqui, leiam esse livro do John Bevere, Do bem ou de Deus. Do Bem ou de Deus. Esse livro é excelentíssimo, velho. E é importante, Matheus, que você falou, pra pessoa entender que o propósito não tem a ver com a grandiosidade do que a pessoa vai fazer, né, cara? Você falou algo muito interessante aí referente a isso. Né, cara? O que Deus chamou pra fazer, se é o seu propósito, talvez as pessoas hoje em dia assimilam um propósito muito a isso, ao tamanho da parada. Não, o meu propósito é ser alguém grande, o meu Isso. propósito é ter muitos seguidores, é ter muitos ouvintes, o meu propósito é ter uma igreja grande. Mas O será? meu Né? Tá ligado? Então É. o propósito não tem a ver com o tamanho do que vai ser feito. Talvez tenha. Tem a galera Também, né? né? Isso. Tem a galera que mas tem. não necessariamente, né, Isso. cara? Não é só isso. Porque o que eu penso, na verdade, o que eu vejo é que às vezes as pessoas, quando a gente fala de propósito, fala sobre que você vai viver algo grande. Mas talvez algo grande, nos olhos de Deus, a respeito da sua vida, não vai ser algo grande aos seus olhos. É como a mãe de Moisés. Que foi algo grande para aquela mulher? Sim, Ter Moisés, isso. uma pessoa. Mas o que foi que aquele homem fez? Isso, cara. Então, para Moisés algo grande era tirar um povo.
Pra ela era ser Pra mãe. ela era ser mãe, tá ligado? crer. Então, tipo assim, às vezes Isso o aí. propósito na vida das pessoas não tem a ver com algo grande. Tem a ver com o que Deus chama a gente pra fazer, É né, isso cara? Isso mesmo. é importante de saber. E a importância de você reconhecer que a sua história faz parte do seu propósito, Vieira. Sim. Tá ligado? Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei na bola, bicho, eu deixei tudo pra trás. Tudo. Abandonei pecado, parei minhas práticas, mudei meu ciclo de amigos, mas tinha uma parada em casa que eu não me desfazia por nada. Acho que tu tá ligado nesse testemunho. Tô mais ou menos, mas tô. Do Né? CD, tá? Dos CDs, pode Ah. crer. Bicho, eu tinha uma coleção que eu investi ali, eu acho que foi mais de 2.000 conto, velho. Ixi. Só de CD original, O João passou por isso, pô. tá ligado? Não foi, João? Agora falar uma parada pra vocês. Hoje eu não faria isso, Sim, tá ligado? sim. Só que eu entendo que naquela época, esse sacrifício foi muito necessário. É. Muito. Porque isso me deu uma guinada pra viver algo com Deus de maneira profunda, que naquela época eu ainda dividia o meu altar. Eu lembro que eu cheguei da igreja no primeiro dia, eu me sentia constrangido por isso, velho. Saca? Aham. Eu cheguei da igreja naquela quinta-feira que eu me converti, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar um lençol, fui nos meus CDs e forrei assim, ó. Não quero olhar, velho. Sério, meu irmão? Bicho, Que loucura. tipo assim, eu não queria me desfazer da parada. Ah, Entende? Não queria me desfazer. Como eu falei, hoje eu não faria, porque não seria necessário. Inclusive, hoje eu consumo. Pra Sim. mim, eu não tenho nenhum problema com essa Ah, questão de... Tem essa crise não, né? Não tenho, não. Hoje eu Aham. sou muito bem resolvido em Deus e quem eu sou. Então, Massa. consumo, pra mim, música é arte, Aham. saca? Obviamente, Top. nós como cristãos temos que ter um filtro É, pra saber o que nos convém e não convém top. e reter apenas o que é bom, Uhum. sabe? Mas o Mateus, de 10 anos atrás, ele não tinha esse filtro, não. É. Então a música era um sinônimo de pecado pra mim. Porque eu ouvia, eu tinha vontade de pecar. Eu ouvia, eu queria ir, eu queria fazer, e eu fazia isso, de fato. Então, naquela época, eu tive que fazer esse sacrifício, eu me desfiz de tudo, saca? Então, isso faz parte da minha história, como eu falei. Porém, existem sacrifícios que são necessários. Você pode, Mateus, mas não precisa eu abrir mão disso, porque isso pode, sabe, ser útil no meu propósito amanhã. Pode e vai, mas na medida correta. Se Deus pediu, entregue. É só a gente lembrar da história de Abraão e Isaac, Top. saca? Isso. Tipo assim, Deus matou Isaac, quer dizer, Abraão matou Isaac? Não. Não, mas Deus pediu. Pediu. E ele entregou, ele deu, pô. Tanto é que a Bíblia diz que Deus teve que mandar um anjo pra interceder, né? É, Ou seja, o cabo ia matar, pô. tava certo. Ele ia entregar. Então, assim, existem sacrifícios que são necessários. Por mais que você não queira, você precisa abrir mão para que o seu propósito se cumpra, Uhum. saca? Uhum. O propósito de Abraão passou por isso, pô. É. Olha, imagina a confusão do cara naquela hora ali. Peraí, Deus me falou que ia me fazer pai de muitas nações. Mas como se eu não posso ter filho? Aí Deus vai dar um filho. E aí quando Deus dá um filho, Deus pede para eu matar o filho. E como é que eu vou ser pai de muitas nações se eu não podia, mas ele me deu e o que ele me deu ele tá pedindo de volta. Ele mudou de ideia. Bagunçou a minha cabeça. Qual é o meu propósito então? É. Afinal de contas. Mas quer saber o que é que mantém? Convicção. A voz. Deus não pediu, então eu vou obedecer, cara. É. Saca? E a convicção, ela sustenta nessas horas. Hoje, depois de 10 anos, eu voltei a colecionar CD, Massa. tá ligado? Hoje tenho uma filha, já não posso mais gastar como eu gastava há 10 anos Ah. atrás. Mas foi, eu tô garimpando, procuro no LX, Shopee, compro uns CDs lá, ouço música no Discman ainda. Então, pra mim, faz parte da minha história, pra mim é meu hobby, é meu Isso, propósito, como eu Isso, falei, saca? isso. Faz parte de mim. É, e você precisa ter propriedade pra falar sobre o assunto, né, mano? Demais. Como é que o cara vai viver um propósito se o cara não tem propriedade no ramo, no segmento ali pra Exato. poder falar sobre aquilo? Poxa, eu entendo tudo, Isso, cara, pra igreja hoje em dia, pros cristãos se torna até ignorante. Isso. Porque às vezes você não quer ter contato, cara, com aquela parada ali que hoje a vida secular tá vivendo, né? Lógico que, como você falou, precisa ter um certo nível de caminhada com Deus para poder acessar certos lugares, porque senão o lugar vai acabar mais lhe influenciando do que você levando edificação. Porque hoje Perfeito. muitos cristãos, eles vão querer combater e acaba sendo influenciado. Isso. Tá ligado, mano? Então, tipo assim, mas pra um cristão maduro que é bem resolvido, como você falou, que é um filho, cara. Um filho que tá alcançando a plenitude de Cristo Jesus, como Jesus ia pra mesa dos pecadores, mas não pecava, irmão. Ele Ponto. tava ali, Exato. tá ligado? Ele tava ali como instrumento de levar o que você falou, o reino. Isso. Talvez Jesus ali, meu irmão, tipo, sentava, o comportamento dele falava mais a respeito do reino do que as palavras. É, mano, então, tipo, às vezes é muito isso aí. Então, hoje a igreja, ela quer tocar o mundo, mas às vezes ela só aponta o mundo, velho.
ela não tem um contato ali, não consegue acessar pra poder entender e conhecer, cara, o que aquela galera tá vendo, pra poder falar com propriedade. Isso. É só um conceito, às vezes, tá Uhum. ligado? Mas não é uma parada que, tipo, meu irmão, eu sei do que eu tô falando, velho. Eu tenho propriedade pra falar sobre isso, né? Eu tenho uma vivência nisso. Eu não julgo, eu busco conhecer, eu busco entender, eu busco ali absorver, não pra me deixar me contaminar, mas pra poder mostrar pra vocês que isso aqui é melhor, cara, né? Esse caminho aqui, ele é um caminho mais sublime, né? Como a Bíblia fala, o caminho do cristianismo. Então, às vezes, meu irmão, eu acredito muito nisso, Matheus, que a galera às vezes julga muito a questão de uma torcida organizada, julga muito a questão de um reggae, julga muito a questão de um rock, julga muito tudo que é só apontamento, pô. Mas não Isso. busca conhecer a parada, pô. Ninguém tá disposto a pagar o preço, né? Tá Saca? ligado? Isso De, aí. de ser uma influência lá dentro ao Top, ponto. isso, Matheus. Entendeu? Ninguém quer pagar esse preço, cara. É isso. Muitas vezes você, por ser envolvido por essa questão eclesiástica, você acaba sendo engolido por essa questão, por essa moralidade. Isso, mano. Essa moralidade não, essa falsa moralidade. A falsa, Entende? Porque pra mim isso é uma falsa moralidade. Top, velho. E aí entenda, eu não tô falando aqui de X nem Y. Aham. Eu tô falando de algo que afeta as igrejas num contexto geral. Exatamente. mano. Entende? Então assim, como você falou, o cara da torcida organizada, ele merece menos que eu, o céu? Saca? Sei lá, o Barrabás lá, ele merecia menos que os discípulos? O ladrão da cruz, ele merecia... Não. Só que Jesus estava lá, pô. E ao estar lá, no seu pior momento, na sua pior versão, ele salvou, tá ligado? Top. Só que ele estava na pior versão, no pior momento, em santidade. Porque nele não se achou pecado. É isso mesmo. Entende, nego? É. Então, a questão não é onde você tá e nem como você está. É em quem você está. Top. Porque se você estiver em Deus, nego, É. você pode estar... Em qual lugar? Não importa, naquele bar que tem lá na Praia da Avenida, Buraco da Bruxa. Você pode estar no Buraco da Bruxa. Jesus, ele vai usar você para alcançar pessoas, pô. Top. Entende? Então, assim, por que se limitar? Se o Isso. próprio Jesus veio e fez totalmente o contrário. Não foi pros salvos que eu vim. Jesus fala isso. Eu vim pros doentes, pô. Vocês querem falar de moralidade aí, do que é certo, do que pode, do que não pode? Respeito vocês já estão... Jesus fala assim, ó. Não foi para os salvos que vim. Então o que é que ele tá dizendo? Vocês estão salvos. Isso é louvável. Fica aí discutindo entre vocês, pô. Isso. Não é pecado discutir não, moralidade não, tá? A gente tá falando aqui, mas tipo, não é errado não. Aham. Quer discutir? Discuta. Mas o meu propósito é para os perdidos. Então, quando vocês discutem aqui, porque vocês já estão salvos, em massa, nos encontramos no céu. Eu vou lá alcançar aqueles que vocês não estão dispostos a ir. As prostitutas, tá ligado? Acessar lugares, né, cara? Que muitas vezes os caras têm essa classificação como hoje a gente tem, né? Não, aquele lugar ali, Não aquele tem tipo jeito, de né? pessoa ali. Saca? E, bicho, por que não? Através de mim. Eu parei pra pensar. Uhum. E aí foi que eu entendi, falou, e Deus me confirmou. Eu acredito muito, Matheus. Glória a Deus, mano, pela sua vida. Glória a Deus pelo entendimento que Deus, assim, né, cara, nessa mesa aqui tá trazendo pra gente. Mas eu acredito que Deus tá chacoalhando o povo dele nesse sentido aí, cara. Uhum. Porque hoje a igreja, ela é a realidade. É o povo de Deus e o povo que não é de Deus. É os cristãos e o mundano. É a vida secular e a vida... Ou seja, como se fosse duas coisas. E não é, pô. Nós somos todos irmãos, meu irmão. Pode crer. Né? Isso mesmo. Tipo, eu creio que Deus, ele tá chacoalhando pra abrir os nossos olhos pra dizer, eles não é diferente de vocês não, cara. Vocês precisam revelar pra eles o que Isso. vocês conheceram, não apontando, não julgando e não forçando, mas mostrando pra eles que vocês não tratam, não tem diferença nenhuma, meu irmão. Sabe, velho? Glória a Deus, mano. Top demais, velho. Eu lembrei agora de um versículo que o Salmista fala que é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Só que ele desce e escorre, né, Vira? Então esse mesmo entendimento precisa estar em nós também. Massa. Porque o nosso egoísmo não nos faz pensar assim, velho. Pelo contrário, coloca em nós essa capa que você falou, né? Uma divisão entre nós e eles, entre eles e nós, quando na verdade isso não deveria existir. Tipo, O cara chega pro Matheus e fala, a tua banda é de crente? É gospel, tá ligado? tipo, se não for, Se não for, não é de eu Deus, não pô. vou escutar. Pronto, tá ligado? Ou seja, Pode crer. tá a galera muito isoladinha ali, pô. Isso.
crente pregando pra crente, cantando pra crente. É como você falou, meu irmão, nós somos salvos, mas a gente precisa entender uma forma de acessar, pô. Exato. E não é a gente usando a multiforme sabedoria de Deus para poder acessar o coração dessa galera, para mostrar que tem diferença, que faz com que eu seja menos de Deus, pô. Exato. Exatamente. O servir comunidade, porque tudo isso que você falou também aí são coisas boas. Você servir, você cantar para o crente, você pregar para o crente, tudo isso é comunidade. É necessário, né? É necessário. Você reforça a fé, né? Você reforça o elo, você fortalece também. Só que o amor ao próximo, ele precisa ser universal. Então, como foi mencionado aqui, palavras de Jesus, os salvos já estão salvos. Os doentes, eles são prioridades. É como você chegar no hospital. Massa. Você chega no hospital, você ganha uma pulseirinha, né? De prioridade, né? Tipo, vermelha, amarela e verde. A verde é menos urgente, a amarela é intermediária e a vermelha ela precisa ser atendida agora. É isso. Saca? Nós, por sermos cristãos, temos necessidade? Muitas. Mas digamos que a nossa pulseirinha é verde. Entende? Dentro da nossa comunidade também tem os pulseira amarela. Mas os que estão fora, a grande maioria, é vermelho, velho. 99%. E tem os que nem pulseira tem, de tão grave que tá. Tá pintado de vermelho. E a gente não tá disposto. Ao invés de encontrar formas de ir lá atender, tá acabando de matar. Isso. Traz um julgamento, ou traz um peso. Às vezes traz até uma palavra aplicada de maneira errada. Isso. Saca? Eu vi um testemunho hoje eu vim pra cá, inclusive, de um pastor. Não sei se tá aqui, cara. A gente tem quanto tempo ainda, Tem, irmão? não, vai, vê aí, ó. Hoje liberaram geral pra nós. Ó, pra eu não contar errado, cara, eu baixei de maneira intencional, vindo pra cá, velho. Eu vou botar aqui pra você ouvir, só o áudio. Se eu botar aqui, sai? Pra galera ouvir? Sai. Escuta só. Pera aí, viu? Eu ouvi um menino, e ele falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como menininho que me procurou no culto, Mostra ali pra jovem, câmera. um menino. E ele falou assim, Dá pra aparecer não, né? tudo bem? Eu falei, tudo bem. A tela do celular, pô, tô Como falando. você me vê? Mais um pouquinho pra cima. A pergunta que Aí, é essa, sim. dele. Eu olhei um menino, 20 anos, sei lá. Falei, eu vejo um jovem, simpático, bonito. Então, pastor, você tá vendo errado. Eu sou uma mulher. Eu falei, não entendi. Eu sou uma mulher, eu nasci mulher. O meu nome de nascença é Marielle. Mas agora meu nome é Maico. Eu tomo hormônio masculino há 8 anos. Eu sou homossexual. O meu conhecimento grego e hebraico agora aqui vale o quê? Uma hora dessa. Só vale se eu tiver o Espírito Santo e amar essa pessoa como Jesus amou. Isso não vale. Não vai valer muita coisa agora aqui. Conhecimento bíblico. O que Jesus disse, eu preciso saber. Aí eu falei, pois não, em que posso te ajudar? E ele falou assim, a piscina está montada para o batismo sábado que vem, domingo que vem. O que me impede de ser batizado? Ô Judson, eu lembrei do Felipe na carroça. Qual foi a resposta do Felipe? Nada. Se crê de todo o teu coração. Ele não perguntou se estava pagando o imposto direito, se o etíope estava amaziado. Ele não perguntou nada, Judson. Ele só perguntou, se crê todo o teu coração, nada te impede. Eu creio. E eu respondi a mesma coisa para esse menino. Nada te impede de se batizar se tu crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou, eu creio. Então dá o nome pro batismo, a gente se vê nas águas do batismo. Simples assim, Judson. No outro sábado do batismo, na fila do batismo, Maico, roupa de menino, jeito de menino, camisa do batismo. Na hora de entrar na fila, parou na minha frente. Ele para na minha frente da Vivi e ele pede algo que nunca ninguém pediu para batizar. Ele pediu para fazer uma oração. Eu nunca vi alguém pedir para fazer uma oração. É normal, a pessoa recebe uma oração ou confessa. Ali que você pede para a pessoa repetir com você, ok. Cada um faz um jeito, isso aí, tá tudo certo. Só que ele, posso fazer uma oração? Pode. Aí eu fiquei curioso.
nessa água. Uau! E renasce a Marielle. Uau, que o Senhor criou. Uau! Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu batizei ela em nome do Judson, em nome do Telmo, em nome... Não, eu batizei em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Ele sai da água, vai no banheiro, bota um vestido, um brinco, um batom. No outro dia no Instagram dela, Marielle. Tirou o Maico, botou Marielle. E um versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Meu Deus. A Marielle faz 1 ano que ela se converteu. Tá linda, uma mulher. Tá estudando, voltou a fazer faculdade. Poder do Evangelho. O Evangelho simples, justo. É que o Evangelho, a pergunta que você fez, esse negócio de grandeza tirou essa simplicidade e essa beleza. De perceber as Marielles com sede. Aí a gente tira Jesus do menu e coloca nossas ideias, nossa religião. o meu político de preferência. E a gente tira Enfim. Jesus da mesa. A questão é: de que vale o moralismo sem o amor que talvez esse pastor não tivesse na hora? Saca? O certo e o errado ia alcançar ou ia afastar? Com certeza afastar, cara. Com certeza. Saca? Então falta em nós essa sensibilidade, pô. Só. Esse amor, entendeu? Esse testemunho me pegou pela emenda, pô. Porque eu seria essa pessoa, há alguns anos atrás, de chegar e dar uma resposta bem sincera. Dessa forma você não pode. Só que Jesus não faria isso, pô. Foi uma coisa que eu aprendi no início da minha conversão. Ó, você quer aprender a andar com Deus com seriedade e fazer as coisas de maneira correta, tudo que você for fazer, tudo que você for falar, tudo que você for pensar, você pare e reflita o seguinte: Jesus falaria isso? Jesus faria isso? Jesus responderia assim? Jesus se posicionaria assim? Isso mudou minha vida, pô. Só que com o passar do tempo, a gente vai, né, conhecendo a Deus e vai estudando e vai amadurecendo. Vai se catequizando, pô. Isso. E a gente esquece disso, pô. A Essa gente, simplicidade, como ele falou. a gente passa a Pequeno. ter esse senso moral já formado dentro de nós, do que pode, do que não pode, do desenho ideal que tem que ser. E se não for dessa forma, não vai servir. Então, nesse meu tempo de desconstrução, Vieira, eu pude desconstruir todos esses conceitos, saca? E me permitir entender do porquê Deus me criou desde o ventre da minha mãe, o porquê Ele me formou da maneira que me formou, o porquê eu passei por todas as coisas que passei, o porquê, falando de maneira pessoal, eu ouvi todas as músicas que eu ouvi, o porquê eu pequei da maneira que pequei através da música, o porquê que eu cheguei até aqui da maneira que eu cheguei. Assim como você que está ouvindo também deve estar, se chegou até aqui, deve estar passando um filme na sua cabeça do porquê você passou por tudo que você passou, o porquê você enfrentou tudo que enfrentou e o porquê chegou até aqui da maneira que chegou. Isso talvez reflita no propósito que Deus tem para você. Top. Isso está totalmente ligado. Totalmente ligado. É como aquele... Tem um vídeo, acho que você já viu também, do julgamento final. De Deus chamando pessoa por pessoa, dizendo: apresente em mim, apresente suas contas e tal. Tá aqui, mas eu não chamei você para isso. Fulano de tal, o seu galardão vai ser, tipo assim, o master, Sim. o máximo, porque você cumpriu o que eu queria que você fosse. E a mulher indaga a Deus: mas Deus, eu não fiz nada. Eu só fui uma dona de casa, eu não saí de casa, e a minha vida inteira foi cuidar dos meus 3 filhos. E ele fala: é isso mesmo, foi para isso que eu te chamei. Eu chamei você para criar os seus 3 filhos, sabe? Então, assim, afinal de contas, propósito tem a ver com aquilo que nós gostamos de fazer ou com aquilo que Deus nos chamou para fazer e nós não entendemos ainda. Ou com aquilo que muitas vezes as instituições estão falando que a gente tem que fazer. Isso. É necessário uma sensibilidade, sabe, Vieira? Só que ao mesmo tempo que é necessário uma sensibilidade, é necessário muito peito também para bater de frente, entende? E sustentar essa convicção
de que é o que Deus quer pra você. E isso a gente só busca e encontra em Deus. E aí eu falo isso à torta e à direita, independente para quem seja. Busque em Deus. Homens estão aqui, são autoridades, glória a Deus, os honro, submeto, mas são homens igual a mim, são filhos igual a mim. Busque em Deus. Massa. E Ele dará a direção. Massa. Entende? Amém, Porque a cara. Bíblia diz que o Espírito ele se sujeita ao profeta. Entende? Então, se ele tiver totalmente linkado a Deus, com temor e santidade, ele vai testificar também na sua vida, assim como Deus testificou. Não vai ser o contrário, nem diferente. Ele não vai apontar, ele não vai acusar, ele não vai dizer, você tá errado, você tá errada, não é bem assim que é. Não é assim que a banda toca. A banda toca como Deus quer. Ele é soberano e ponto final. Então, o que eu entendo como propósito é isso, sabe? E quando você me perguntou, pô, Matheus, qual o tema, né? Falei, bicho, eu tenho que falar algo que eu tenho propriedade pra falar, né? E eu pensei nisso de maneira bem intencional, porque Massa. eu sei que tem pessoas que passam pela Lógico, mesma pô. crise de identidade que eu passei, talvez estejam passando. Se não passou, vai passar. E é importante, nesses momentos, a gente ter esses exemplos para poder se apegar e dizer, poxa, deu certo com Vieira, vai dar certo comigo também. Amém, velho. Né? Falando de sacrifício, Vieira, que eu citei agora há pouco, né? Que para mim foi necessário naquela época eu ter feito isso. Hoje não faria, mas naquela época foi necessário. Eu lembro automaticamente de você no NV, comigo Foi. lá. Isso. Tu lembra lá do apavoro que eu Lembro, te pô, dei? do jogo. Naquele dia pensei que tu ia me bater, pô. Tu me disse já isso, pô. Pensei que eu iria me dar um cacete, Ah, no mínimo um burro, né? ah. Quem esse bicho tá falando comigo? Tipo assim, hoje a gente para e olha pra trás e pensa, caraca, não precisava ter falado daquele jeito, Foi né? necessário, pô. Bicho, mas talvez pra você tenha sido Foi a necessário. melhor coisa possível. Foi necessário. Saca? Isso aí. Se não, talvez você não tivesse aberto mão da sua paixão pra viver a paixão por Cristo. Isso. Entende? Aham. Que foi o meu caso na época. É. O meu caso na época era esse. Eu precisava abrir mão temporariamente da minha paixão por música pra viver um amor verdadeiro em Jesus. Isso. Senão, a minha paixão não iria deixar eu viver esse amor, pô. Nunca, Massa. sabe? Massa. Então, sacrifício, velho, independente. Quer viver propósito, meu irmão, minha irmã, vai ter que ter sacrifício, cara. Vai ter que ter santidade, vai ter que ter sacrifício. Vai doer, né? Porque sacrifício dói. E é isso, mas vale a pena. Amém, cara. Vale a o pena. propósito exige isso, né? Exige, cara? pô. Esse sacrifício, Você né? chegar lá exige, você passar por todo esse processo aí. Às vezes é lento. Para quem entende mais rápido essa matemática que a gente falou durante essa 1 hora de conversa aqui, vai ser mais fácil. Mas tem gente que vai apanhar, que nem eu apanhei, que nem você apanhou, tá ligado? E é normal, pô. É o propósito de Deus para cada um. Isso. É pra gerar marcas, né, cara? Isso. Como você falou, talvez ali na parada do CD ali, gerou em você algo que, tipo, cara, eu tô disposto a abandonar coisas que me custem por amor a Deus, né, cara? Isso, Que é. gera Exatamente. essa convicção, alimenta essa convicção. E dentro de mim, na época, quando eu tomei essa atitude, pode parecer uma bobeira, né? Mas cada um tem a sua área. Dentro de mim, algo muito, muito ardente começou a queimar. Explodiu, né, Daquele cara? dia em diante, pô. Isso. Saca? É como se eu tivesse, de fato, Uhum. tipo assim, parece que era o meu Isaac mesmo, sabe? Parece que era o meu Isaac. Você sentiu o Pedro deixando as redes pra trás, né? Oxe, desse jeitinho, saca? E aí faz uma alusão diretamente ao meu propósito, né? Deus fala, deixa esses peixes aí, Massa. né? Porque agora eu quero fazer você pescador de homens. É. Então, tipo, é como, Matheus, eu não quero você só preso ouvindo música, não. Eu quero tu fazendo, eu quero tu alcançando. Isso aí, usando a música pra alcançar outro. Exato, pô, saca? Exatamente, gostei. Vou fazer uma música usando esse exemplo aí. Né? Top. Queima as redes. Isso aí. Queima não, né? Quem queimou foi Eliseu que queimou as carroças, né? Isso aí. Larga as redes. Amém, cara. Glória a Deus, é isso aí, galera. Que conversa profética, hein, meu irmão? Glória a Deus, obrigado aí a todos que nos acompanharam até o fim, que estão nos escutando no YouTube do Movimento Conexão. Né, cara, como é bom. Tem tantas coisas, cara, se levantando pra tentar impedir a gente de continuar esse propósito, trazendo pessoas, trazendo mensagens, continuando esse processo, nesse propósito do podcast Conexão. Mas cada dia que a gente escuta, né, João? Um testemunho, uma liberação dessa de Deus aqui, cara, nessas sextas-feiras.
a gente começa a entender essa Deus martelando, falando pra continuar, cara. É isso que é eu que tô fazendo, né, cara? Então, glória a Deus por tudo, pela vida do Matheus. Matheus, obrigado, velho. Amém, Meu cara. irmão, Tamo por junto esse demais. liberar, por esse derramar, Amém, por velho. essa decisão e por ser, né, cara, esse mais um de uns pioneiros de tomar essa decisão, de enfrentar, ser marcado para Sim. poder levar Jesus, que não é fácil, como a gente conversou aqui. Mas é isso aí. E aí, João, quer dizer alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? O João tá impactado aí, meu irmão. Sobre as sementes, né, que foi lançado na vida dele, né? E tipo, a importância de não ser um insistente, mas não desistir. Porque às vezes a pessoa insiste tanto, quer tanto daquela forma que não dá vida, não morre a semente e não dá vida, né? É isso mesmo. Mas, tipo, se você não desistir, dá vida. Isso, Às vezes véio. não é do nosso tempo, né? Às vezes o cara quer tanto. Você tem que aprender, você tem que ver da forma que eu vejo, mas às vezes não é dessa forma. É apenas nós permanecer e ser que aquelas pessoas que estão ao nosso lado vão ver e vão conhecer. Pode crer. É tipo aquilo, né? Ser um cristão, mas não dizer que é cristão. Pode crer. Aí o pessoal vai ver, rapaz, aquele cara é diferente, véio, aquele cara é 1000 graus, é tudo, as ideias tudo positivas, é um cara de, rapaz, eu valorizo, velho, a presença dele aqui no meu lado, mas muitas vezes o cara não vai nem saber que é um cristão. Mas a forma de você agir na vida dele, você vai ser um cristão na vida dele isso e mesmo. ele vai ser resgatado pelas suas atitudes Isso. e não pelas palavras. É isso mesmo. Mas já no seu caso é pelas palavras, né? É. Que vai ser Exato. cantada através das melodias aí, que vai impactar outras vidas, que vai receber de Cristo e muitas vezes vai receber não gostando de Cristo. Tipo, muitas pessoas... Mas vai curtir o som, né? Isso, né? Nessa área dele que é mais pesada, né? Que tem pessoas isso. que, tipo, odeiam a Deus e, tipo, é aquele É isso hardcore... O papo é esse. Hardcore mesmo. E, tipo, se você falar, um Cristo aqui, agora os caras na hora já Esqueça. breca, esquece. Esqueça. Mas, tipo, os caras vão receber posicionamento de Cristo através de suas músicas. É isso Sem aí. ao menos ele falar ouvir o nome Cristo, mas ele vai receber Cristo. É isso mesmo. É doideira, e é isso aí. Massa, cara. O que tem dentro da semente que gera vida quando morre. justamente. Rodolfo Abrantes. Top, mano. Glória a Deus. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Quem puder aí já manda esse link aí, esse vídeo para as pessoas que você sabe que vai edificar a vida delas, que talvez está passando por essa crise aí, né? Ou que curte um rock, né? E Aí como é o sim, nome viu? da banda? Como é? Vida real. Vida Real. Vida Tem Real. um Instagram, algo do tipo? Bicho, ainda não. Tá, mas- Ainda não, mas daqui a 1 ou 2 meses pode pesquisar no Instagram que vai ter. Mas tem o teu Insta. Tem o meu. Como é? Mateus com TH e Elson. Hilson. Isso. Se botar lá, vai conseguir me acompanhar. A questão, pô, é que a gente não abriu ainda a página da banda, porque a gente tá produzindo o som. A gente vai lançar já com o som, tá ligado? Então a gente não vai Massa. abrir a parada enquanto não tiver o material pronto. Entendi. Então a gente tá nessa fase de produção, a gente tem 3 canções já finalizadas e prontas. Nossa. Só tá mesmo na fase aí de gravação, todo esse processo, e vamos lançar. Então quem puder aí dar uma força, me segue lá no Instagram, porque Isso. aí Vai assim- acompanhar, né, assim cara? que eu lançar eu vou publicar de certeza. Massa, massa. Famoso Matheus Barata. É isso aí. Matheus- Fica pra depois essa história. Mas acompanha o Matheus lá, né, cara? Vocês que curtem um rock, vocês que também desejam, né, buscar um pouco mais dessa concepção, dessa coerência ligada a propósito, manda para pessoas, curte aí, comenta, né, para essa mensagem chegar, né, cara, em o maior número de pessoas que precisa ouvir essa mensagem, né? Amém. Não em todas, mas pelo menos a quem foi encaminhada, o coração que foi destinado esse podcast, essa conversa. É isso aí, galera. Um grande abraço, um forte abraço Amém. e podcast Conexão, porque nós entendemos e sabemos que a melhor e a maior conexão que nós precisamos manter é com o poder superior e não outro nome dado aos homens, nem no céu e nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus Cristo, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele, Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, o homem das mãos furadas, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores para todos sempre. Amém? Deus Amém. abençoe e até o próximo. Fica com Deus. Valeu.